FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Hoje, dia 10 de junho de 2022, está começando agora o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Vamos até às 19h30 e hoje vamos aqui com um tema único para os torcedores. Expectativa para os jogos do final de semana. Ponte Preta e Londrina no Majestoso, 4h30 da tarde amanhã, e Novo Horizontino e Guarani em Novo Horizonte, domingo às 11 horas da manhã. Qual a sua expectativa pessoal para os confrontos dos times de Campinas no final de semana? 97102-1493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, Kaique França vai falar conosco para projetar o jogo diante da equipe do Londrina. Vamos também trazer aqui a possível formação que o Hélio dos Anjos colocará em campo para enfrentar o time lá da ex-capital do Café. E com relação ao Guarani, vamos ouvir aqui Bruno José. Ele projeta o jogo diante do Novo Horizontino. E vamos também aqui projetar o time do Guarani. Marcelo Chamusca treinou 3 formações, 3 alternativas táticas. E nós vamos debater. Aliás, se você quiser entrar agora no portal carlosbatista.com.br, lá tem uma matéria falando sobre a média de gols sofridos do Guarani. Dobrou após a chegada do Marcelo Chamusca. O Guarani tinha sofrido 6 gols em 11 jogos, agora são 12 gols em 11 jogos. Então, realmente, até o CH já vinha falando sobre isso, né? Que o time do Chamusca piorou. Portanto, vamos analisar isso. O que é que está errado? Onde que o Chamusca precisa mexer para melhorar o time do Guarani que enfrenta o Novo Horizontino? Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Ô Batista, boa tarde a todos, um grande abraço para o ouvinte inteligente, mais uma vez muito obrigado pelo carinho de todos, pela audiência. Ô Batista, a expectativa da gente é sempre com os pés no chão. Evidentemente que o desejo de todos nós aqui da equipe é que o futebol de Campinas conquiste 6 pontos. Torço de verdade para isso, mas acho pouco provável, principalmente por causa do Guarani. Pode acontecer qualquer coisa lá na partida contra o Novo Horizontino. Estamos falando de futebol. E o Novo Horizontino não tem uma seleção brasileira. Então a tendência é que a Ponte passe bastante dificuldade, mas vença o Londrina e o Guarani empate no máximo. Agora, isso pode ser completamente ao contrário. O Guarani pode chegar lá e acontece muito isso. Principalmente nessas partidas que o adversário não é que conta com a vitória, mas sabe, o Novo Horizontino, que vai enfrentar um time que está encontrando ou tentando encontrar seu caminho. De repente o Guarani encaixa um jogo lá, a bola começa a entrar e ganha o jogo. Isso pode acontecer. E a gente torce para isso, mas teoricamente a tendência é que nós tenhamos aí no máximo 4 pontos no final de semana. A Ponte vai enfrentar uma característica de jogo diferente. O jogo é em casa, o
O time da Ponte vai ter que tomar a iniciativa da partida. Isso também no campo teórico. De repente o Londrina vem aqui na partida de amanhã e adota um jeito de jogar que a gente não espera. Pode ser. E a Ponte pode surpreender também, tanto positivamente como negativamente. Mas indo para um sentido daquilo que a gente já conhece dos dois times, eu acho que vai ser um jogo bastante truncado, difícil para a Ponte, mas com possibilidade de vencer, porque o time está mais leve, se realizar, por exemplo, o primeiro tempo que fez na partida contra o Ituano, tem boa chance de ganhar do Londrina. E fora de casa, contra o Novo Horizontino, acho que o Guarani, eu, por exemplo, sugestivamente falei isso na hora do almoço hoje, eu iria com 3 volantes, com 4 do meio, 3 volantes, Giovanni Augusto e só 2 da frente. Se jogar da mesma maneira, do jeito que a coisa tá, a maré não tá para peixe, infelizmente, para o Guarani, eu jogaria de uma outra maneira para tentar surpreender de uma outra maneira, um outro sistema de armação tática do time. Não sei o que o Chamusca vai fazer. De qualquer maneira, eu gostaria que fossem 6 pontos, mas eu acho que no máximo o futebol de Campinas, nesse final de semana, Batista, conquista 4. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Uma alegria muito grande mais uma vez estar falando aqui neste influente, neste tradicional microfone do AM 1170 de Campinas, com uma expectativa gigantesca para a rodada do final de semana. Serão poucas horas que estarão separando os 2 jogos. A Ponte, 16h30, não é? Aí, 4h30 da manhã, já teremos aí 12 horas. Aí, 4h30 da manhã, mais 6 horas, 10h30 da manhã, 11h30 da manhã, 17 horas. 18 horas, 20 horas, né? Na verdade, 11 horas do jogo do Guarani, se fosse 16h30, seria 24 horas. Você tira de 24, 5h30, 18 horas e meia. Separam as 2 grandes jornadas da Rádio Bandeirantes, da participação das equipes de Campinas, começando com a Ponte contra o Londrina. Vai ganhar. Gleger. Vai ganhar a Ponte. Vai ganhar, pegou confiança, pegou força, o time continua muito fraco, o elenco é mal formado, mas os jogadores compraram a briga e é óbvio que é muito importante que a diretoria tenha consciência que apesar da segunda vitória consecutiva que vai acontecer amanhã, que aquilo que foi falado para o Batista aí na semana passada, por parte do presidente Marco Antônio Eberlin, de que a Ponte traz na janela 5 jogadores para entrar jogando, não pode mudar. Porque no segundo turno está tudo juntinho, no segundo turno aí, ou ainda no primeiro, toma 3 cacetes na sequência e vai lá para a lanterna. Então, que essas 2 vitórias consecutivas, olha a minha ousadia, eu já estou colocando na conta uma vitória amanhã. Estou colocando na conta, acho que a Ponte vai com muita confiança e a torcida vai junto. A torcida comprou muito a briga também depois da vitória muito importante e uma vitória de marca pelo comportamento do time, pela briga do time lá em Itu na última terça-feira. Então já estou colocando na conta 15 pontos ganhos a partir do encerramento do jogo de amanhã. É tudo muito pouco, é muito baixo, o risco é muito grande e que seja mantida a proposta ou a promessa, ou a informação de que a Ponte traz de 5 a 6 jogadores para jogar. Mas esses que estão aí merecem o nosso respeito, salvo uma ou outra exceção, se não pela técnica apurada nem pela qualidade, mas pelo espírito de luta e pelo respeito com a camisa e com a instituição e, acima de tudo, com os torcedores. Então, 3 amanhã. 16h30, acaba ali pelas 6h30 da tarde e tal. 3 pontinhos na sacola. Aí, nós vamos voar aí 18 horas e meia para frente, pumba, chegou. Ó, já estamos às 11 da manhã do domingo. Sabe o que vai acontecer lá ou não? O Novo Horizontino é 7º.
com 14 pontos. O Guarani é lanterna com 9. Ao término da partida, a diferença entre ambos será de apenas 2 pontos. Ou seja, o Guarani vai ganhar o jogo lá em Novo Horizonte amanhã. E eu banquei essa daí hoje no nossos Donos da Bola da TV Bandeirantes. E eu não poderia pipocar aqui na Rádio Bandeirantes. Afinal de contas, falando de hora, lá, meio-dia. Eu falei isso ao 12:30, agora 17 horas. O que mudaria? Estou fazendo conta de cabeça aqui para exercitar os neurônios. O que mudaria, na minha opinião, 4h30? Eu tenho que respeitar o nosso ouvinte e o nosso telespectador. Muitos dos que estavam vendo o programa na hora do almoço estão nos ouvindo agora. Então a opinião é a mesma. O Guarani vai ganhar o jogo amanhã em Novo Horizonte. Essa autoconfiança do Novo Horizontino. Não, é o lanterna aí, vamos lá e tal. Vai ganhar, o professor vai liberar que é folga, aí vamos pro churras. Esqueçam isso daí. O Guarani está muito mordido, está pressionado. Essa bola não está entrando, mas as oportunidades estão sendo criadas. E lá em Novo Horizonte a bola vai entrar. Resumindo em síntese, 6 pontos para o sofrido futebol de Campinas no final de semana. Carlos Batista, o baixinho magrinho. Baixinho magrinho, é isso aí. 17h11, 971021493, o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, mensagens de áudio. Vou ler aqui algumas mensagens que já estão chegando por aqui, mensagens de texto curto, tá? Texto curto, porque senão realmente, né, fica complicado para ler. Diz aqui, blá, 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 Valdemir Gomes não quer dizer que nós não vamos mandar o treinador mais embora, não é, né? Tá. Entendi nada, né? 6204. Ele está dizendo que eu, depois da derrota da Ponte em Recife, disse que alguma coisa teria que ser feita. E dei minha opinião. A diretoria tem a opinião dela e ela é que manda. Então ele está me dando uma espetada, que é blá, 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 e agora, você não quer mais que manda o treinador embora? Eu disse o seguinte, que a Ponte tinha que reagir urgentemente e a Ponte precisaria, não tem como trocar o elenco todo, e precisaria de um choque de gestão. E que, após o jogo de Itu, a gente ia ver exatamente qual seria a decisão da diretoria, que depois do jogo de Recife, bancou o Hélio dos Anjos e a sua comissão. Felizmente, o time foi bem. É isso. Agora, os caras gostam muito de cutucar. É isso. Sempre foi assim. E sempre será. Eu adoro isso. E tem que agradecer porque ele estava ouvindo a gente lá e está ouvindo hoje de novo. Então, eu entendi a mensagem, sim. Espero que eu não precise voltar ao tema e que eu tenha aqui que me ajoelhar no milho comemorando o acesso da Ponte com o Hélio dos Anjos no comando. Vai ser uma grande satisfação. Agora, calma, eu não estou torcendo contra, jamais em tempo algum. Sempre torcerei a favor do futebol de Campinas, mesmo que eu tenha que queimar a língua. Não será a primeira vez, mas vamos com calma, vamos devagar, calma, excesso de água mata a planta, calma. O time continua fraco, sofrível, com dificuldades. Nós tivemos aqui a imprensa, teve que enfiar a goela abaixo do Hélio dos Anjos, o Fecim como titular. Então, calma. Boa sorte para ele, que Deus o ilumine e que ele leve a Ponte para a primeira divisão lá no final de novembro. Mas calma, vamos esperar. Eu apreciaria demais ficar com a língua torrada e que o Hélio fosse eleito o melhor treinador da Série B dirigindo a Ponte. Perfeito. Só que chega um determinado momento que às vezes é necessário um choque de gestão. E esta foi a minha sugestão e a minha observação após a derrota em Recife. Como que é o nome do ouvinte? Eu não peguei o nome aqui, passou por mensagem de texto,
Muito obrigado. Isso que é legal, a gente está debatendo em alto nível. Mas não é blá, 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 não. Aliás, radialista que não sabe fazer blá, 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 tem que mudar de profissão. Um beijo para você e bom fim de semana. O Perda da Vila Boa Vista é bugrino, está dizendo aqui hashtag Guarani, né? Perguntamos a expectativa, ele está apostando aqui no Guarani contra o Novo Horizontino. Boa noite, equipe da Band Guarani vai no 4-4-2. Vamos passar sufoco, mas não vamos perder. Haja paciência, mas estaremos aqui com a Band na torcida. Opa, legal, hein? Muito obrigado aí pela preferência. Batista, boa tarde. Fala para o senhor Valdemir que não precisa fazer média com as duas torcidas. Diz aqui o Ivan de Sumaré. Deixa eu ver mais um aqui só. Quer dizer que quando a gente é otimista, está fazendo média. Quando a gente é otimista e acredita e tenta dar uma palavra de confiança. E quando a gente diz que vai tomar cacete, a gente é azedo. Beleza, estamos em casa. Vamos lá, começou bem hoje, hein? O Edson contra o CSA, o Guarani vai ter que mudar, pois não vamos pontuar com Chamusca. Por quê, né? Qual é o motivo que contra o CSA não vai pontuar com o Chamusca? Não estou entendendo, né? O motivo, por que especificamente contra o CSA não vai pontuar. E mais um aqui, só para encerrar de momento, está apostando aqui numa vitória do Londrina em cima da Ponte, placar de 3-0, e numa vitória do Guarani, placar de 1-0. É o Aguinaldo do Proença, nem precisa dizer, né, que ele é bugrino. Bem, daqui a pouco tem mais mensagens de texto, continue participando e já também mensagens de áudio. Você trabalha com pisos e revestimentos maiores que 1,80 m? Ou quer aderir a essa tendência do mercado? Então você precisa conhecer o Sistema Infinity da Cortag, uma linha completa de soluções para grandes formatos. O sistema conta com cortador, equipamento para transporte e movimentação de peças grandes. O cortador pode ser utilizado em pisos e revestimentos de cerâmica ou porcelanato de até 3,40 m de comprimento com até 8 milímetros de espessura. O sistema de transporte auxilia no trabalho da instalação das peças, proporcionando mais segurança para os revestimentos e facilitando também o esforço físico do instalador. E para finalizar, o sistema de movimentação completa o trabalho, garantindo a movimentação e a instalação dos revestimentos de grandes formatos de forma segura, sem desconfortos, principalmente para o profissional. Produtos que facilitam o seu dia a dia e te deixam atualizado para as novidades do mercado da construção civil. Saiba mais sobre essas soluções diretamente no site cortag.com.br e também nas redes sociais. Sistema Infinity da Cortag. Rádio Bandeirantes. Quero ouvir aqui uma opinião dos comentaristas. A Ponte está fazendo uma limpa no elenco, pretende trazer de 4 a 5 jogadores e aos poucos está dispensando. A bola da vez aqui é o João Pedro, foi dispensado hoje, foi liberado, contrato rescindido, tinha contrato até o final da Série B B-Zona e vai jogar no Ipiranga de Erechim. Jogou aí em 4 pedaços de partida, 98 minutos no total. Opinião CH sobre o João Pedro, que foi liberado hoje. A Ponte libera, portanto, mais um. Já tinha liberado aí outros 3 ou 4 jogadores. E agora liberou também o João Pedro. O que você acha? Batista, não dá para dizer nem se está certo, nem se está errado. Daqui a pouco o rapaz aparece outro time jogando bem. Tá vendo? Vocês deixaram embora, não falaram nada, não defenderam. A gente não viu o cara jogar. O tempo que ele esteve aí à disposição não foi, para mim, não foi suficiente para fazer a avaliação. Agora, o Hélio tá todo dia com o cara. Eu acho que o Hélio é um cara que conhece futebol e não é louco. Ele não rasga nota de 100, a Ponte precisando de jogador.
Então, desculpa, eu tenho que responder a tua pergunta. Não vai deixar saudades, mas foi pouco tempo para poder fazer uma avaliação correta. Abraço para o Rodrigo Tomás, personal trainer, um dos melhores do Brasil, personal trainer em Campinas, um dos melhores do Brasil. Neste momento está ouvindo a transmissão no carro. Rodrigo Tomás é pai do Felipe. Quem é o Felipe? Felipe, meu neto. E o meu neto está ouvindo também. Alô, Felipe, meu neto. Um beijo do vô. O vô tá mandando um beijo para você. O vô te ama, viu? Grande beijo aí. Felipe, meu neto. Tá no carro, tá ouvindo, tá acompanhando junto com o pai dele, o Rodrigo Tomás. E aí, ô Tigrão, a sua opinião também, né? Esse João Pedro aí, a informação é de que ele tem um problema, não sei se já conseguiu curar, mas vinha com um processo depressivo muito forte. Depressão é uma doença preocupante. Muitas pessoas acabam achando que é frescura, mas só quem teve depressão ou que teve um parente, um amigo com depressão, sabe o quanto é difícil curar essa doença. E o João Pedro foi liberado, portanto, pela Ponte Preta. O que você tem a dizer a respeito do João Pedro? Quero que Deus o ilumine. É um problema de saúde muito sério. Eu, infelizmente, lamentavelmente, tenho um problema muito próximo de mim e não é fácil. Problema na família. Não é frescura, não. É uma doença gravíssima e que aniquila muitas vidas humanas em todo o planeta, inclusive nos planetas, inclusive nos países mais desenvolvidos. Então, quero que Deus ilumine o João Pedro, que ele se cure. Quem teve depressão, também, durante o primeiro período em que vestia a camisa da Ponte, lá no início, foi o Moisés. Ele foi afastado, a coisa ficou meio que nos bastidores, e aí o Moisés, graças a Deus, se recuperou. Depois fez uma campanha belíssima com a camisa da Ponte e está brilhando muito lá no Fortaleza, para nossa alegria, pelo ser humano, né? Principalmente pelo ser humano, além do profissional. Então, rezo aqui, torço muito para que o João Pedro, que é um menino, possa curar essa situação, possa reverter essa situação e possa se ver livre desse problema de saúde tão grave. Dentro do campo, independentemente do problema, temos que falar aquilo que vimos. Eu, no que vi, não consegui enxergar nem a sombra do jogador que eu vi numa tarde de sábado, vestindo a camisa do Paraná Clube, num 3-2 para a Ponte, duro pra caramba, com uma reestreia do Roger, onde o Roger marcou gol, naquele jogo em que o Abner fez aquele gol antológico, de fora da área, batendo lá na gaveta de fora da área. Naquele jogo, o João Pedro marcou 2 contra a Ponte em cima do Ivan. E a gente ficou, né? Pô, esse jogador é diferente, veio aí e tal, jogou uma barbaridade. Não foi nem a sombra. Então, o João Pedro que nós vimos, não só naquele jogo, mas em outras oportunidades, era melhor do que esse que nós vimos agora vestindo a camisa da Ponte. E pelo que vimos, apesar de pouco, ele realmente não justificou a sua permanência. Ouvinte participando conosco, mandando aqui mensagens de áudio. Vamos colocar no ar a primeira mensagem, 17h23, 971021493, mensagem no ar. Batista, aqui é o Antônio, aqui do Jardim Novo Campos Elísio. Estou no trabalho. Batista, sou torcedor do Guarani. Pergunta para o Tigrão aí se o Guarani não deve não, tem certeza, tem que fazer isso, fechar a casinha aí, colocar uns 4 logo no meio de campo, porque o negócio tá feio, eu quero uma opinião dele, se o Guarani deve jogar desse jeito aí. Obrigado, aqui é o Antônio aqui, obrigado. Abraço, Antônio, e desejo aí bastante tranquilidade aí no seu trabalho, né? Um bom trabalho para você. Tá acionando você aqui, Tigrão. Quero saber se não é a hora de fechar a casinha, né? Meter uns 4 no meio. O Chamusca treinou 3 formações.
uma delas com 3 volantes e um meia. O Madison volta no time, o Índio continuaria e também jogaria o Silas. São os 3 volantes. Rodrigo Andrade, né? Aliás, Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade. Não o Silas. Silas é banco. O Rodrigo Andrade, correto. Madison e Índio, ou Silas, e o Giovani Augusto. E com 2 na frente mudaria. Ou então, uma outra formação que ele colocou seria colocar 2 meias. Então, ficaria com 2 volantes. Esses 2 volantes, o Rodrigo Andrade e Madison, e o Marcinho entraria numa das meias e na outra continuaria o Giovani Augusto, sempre com 2 atacantes. Ou então com 3 atacantes, que é a formação que vinha sendo já realizada até aqui, com uma campanha absolutamente lamentável dentro da competição. Só coloquei as 3 formações que ele treinou ao longo da semana, o time viajou lá para Novo Horizonte e não terá Ronaldo Alves. São 2 jogadores que estão no departamento médico. Diogo Matheus foi expulso e não participa deste jogo, está suspenso. E o Ronaldo Alves, que está contundido e não viajou. Uma informação importante é que o Ludic, pela primeira vez, né, desses últimos tempos, depois que voltou de contusão, está relacionado para a partida de domingo, 11 da manhã, contra o Novo Horizontino. Bom, o CH falava a respeito disso com bastante acerto na hora do almoço, e eu quero dizer que concordo. Um abraço para o Antônio, lá dos Campos Elíseos, está no seu trabalho, bom trabalho para você aí, Antônio. Eu acho que, se você considerar que os laterais são primordialmente zagueiros e depois apoiadores, né? Porque o lateral também tem que marcar o setor dele, né? Ele é um zagueiro lateral. Então, considerando que os laterais são 2 zagueiros também, da linha de 4 zagueiros, da primeira linha do Guarani, o Chamusca não vai ter 2 titulares, né? O Ronaldo Alves e o Diogo Matheus. Então, veja, é um peso muito grande. Por que eu estou começando de trás para frente quando o Antônio falou de fechar a casinha? Porque a casinha com todos os titulares já está exposta. Imagina sem todos os titulares, sem 50% da linha de 4. Então, eu sou a favor, sim, dessa experiência, dessa tentativa, pelo menos para início do jogo, com 3 volantes, para proteger, para fechar um pouco mais a casinha, mas com uma condição, que ele também não fique exigindo o Giovani Augusto marcando ao lado dos 3 volantes, que ele libere, como ele vai com 2 atacantes, eu escalaria o Júlio César e o Lucão, como ele vai com esses 2, que o terceiro, quando houver a aproximação, seja o Giovani Augusto, e não o Giovani Augusto correndo atrás de volante aqui atrás na intermediária defensiva do Guarani. Concordo, acho que a observação do nosso ouvinte é inteligente. O CH tinha se antecipado até a isso na hora do almoço, tanto na rádio quanto na TV. A gente debateu, conversou e eu fiz um adendo, exatamente esse que estou fazendo agora, de que ele tenha um meia atacante na figura do Giovani Augusto e não um meia volante na função do Renato Augusto. E aí deixa os 3 volantes dando voador e rabo de arraia. E quando sair para jogar, aquele que tem a melhor condição para chegar à frente, quem é que é? É o Rodrigo Andrade. Aí ele seria um assessor, os 2 primeiros volantes. No caso aí, o Madison, né? E o Índio, empurram o Rodrigo Andrade um pouco à frente. O Rodrigo Andrade empurra um pouquinho o Giovani Augusto para encostar nos atacantes. É esse o time que eu vejo. E sem a bola, todo mundo ajudando, mas sem queimar tanto a condição física do Giovani Augusto, que é muito mais útil e muito mais produtivo próximo do gol adversário. Concordo, eu começaria assim para tentar fazer algo de diferente com relação àquilo que vem sendo feito e que não tem dado certo. Um vai empurrando o outro, mas tem que empurrar a bola para dentro do gol, né? Isso que vai dar a vitória para o time do Guarani. Vamos mandar uma palestra de 1 minuto e meio do Jair Pisserni para o elenco do Guarani. O Chamusca vai utilizar Jair, que brilhou nos 2 clubes como treinador e como jogador. Vamos mandar uma palestra com o seguinte tema:
E aí, Jair? Ela tem 1 minuto e meio para não Vai lá. cansar. Fala aí, E a Jair. palestra tem o título que é o seguinte: Como botar a pinóia lá dentro? Batista, quero te parabenizar de um ato que você fez esta semana, respondendo a um pai sobre o sonho do filho de 8 anos que disputou a final da Copa da Band. Ele gostaria que você narrasse um gol que, teoricamente, tivesse acontecido com o garoto. Eu, sinceramente, fiquei emocionado. Me coloquei no lugar do pai do garoto que vai guardar esta gravação para o resto da vida. Achei que você fez... O que você fez foi um ato de uma pessoa do bem, de coração grande. Me senti no lugar deles. Parabéns, Batista, que Deus conserve este teu lado afetivo. Alexandre Lixa. Alexandre Lixa. Palavras sábias e com uma profundidade imensa. Eu realmente fiz isso, né? Porque o pai, ele já tinha mandado aqui uma mensagem outro dia. E, infelizmente, eu vou separando aqui algumas mensagens, mas o programa que é longo em tese, mas acaba sendo curto para colocar todas as mensagens. E aí ele insistiu novamente, naquele dia, pediu novamente para que eu narrasse. Até o filho dele, ele me apresentou o filho dele. Eu estive na final da Copa da Taça Band, lá em Paulínia, e até estive lá durante uma tarde inteira. Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei lá tirando fotos. Tirei, acho que umas 5.000 fotos e dando autógrafo em camisas dos jogadores, né? Taça Band é uma das maiores competições de base do Brasil. Tem vários locais onde tem Band, começou em São José dos Campos, tem em Campinas, tem em Belo Horizonte, tem em Salvador, tem em Curitiba, enfim. Onde tem Band esparramada aí pelo Brasil afora, tem a Taça Band de categorias de base. E a final foi lá em Paulínia, estive lá e tive a oportunidade de conviver com essa molecada, com essa meninada, o futuro do país. São eles que vão cuidar do nosso país. São eles que vão fazer do nosso país um país que já é gigante no tamanho, gigante em produção, especialmente de grãos, mas, infelizmente, temos aí políticos que atrapalham uma barbaridade. Mas uma hora a coisa vai melhorar. Eu acredito nisso, que vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde e a coisa pode se transformar, né, o país sendo um dos gigantes do mundo. E essa meninada, né, que me emociona muito, é que vai fazer, que vai conduzir em todas as suas atividades, as mais variadas atividades, são essa meninada que vai nos conduzir aí, que vai conduzir o nosso país. Então, eu tenho profundo respeito pelo pai que se dedica de uma maneira grandiosa pelo filho e vi isso lá nesse evento. Pais que estavam ali acompanhando, incentivando, né? Não só na hora que ele estava jogando, mas depois na hora de pedir lá um autógrafo ou então uma foto. O menino todo vergonhoso, né? Essa idade é uma idade terrível. Os meninos têm muita vergonha. E aí o pai vai lá e chegava, Batista, você não se incomoda de tirar uma foto e tal? E eu, com enorme satisfação, tirei todas as fotos durante as 4 horas que fiquei lá disponível para isso, para esse evento, em nome da Band, né? Estive lá representando a Band nesse evento e tirando foto com os meninos. Então, muito obrigado para você, Alexandre Lixa. Suas palavras me emocionaram. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Eu acho que o Guarani, aí, para usar uma expressão que a gente usa aí no mundo da mecânica, né, ele está com o motor fora de ponto, né, quando já perdeu assim, aquela harmonia, né, do motor, ele já não trabalha de maneira harmônica, né, e o que me causa assim, um pouco assim, de apreensão é que a diretoria não fala em ir ao mercado, né, ela aposta ainda nas peças que tem, né. Acho que o Guarani precisaria aí de umas 2 peças na defesa, umas 2 peças aí no meio de campo e 2 peças no ataque, aí 2 jogadores no ataque aí que chegassem aí e não tivessem aí o receio e a falta de confiança que os jogadores estão tendo de botar a bola para dentro, né? Então, eu acho que se não
não mexer aí também aí nessa parte aí de contratações, eu acho que o futuro do Guarani é muito incerto. É o Erivelto, gente, aqui do Jardim Aurélia, Bugrino, desde o Reginaldo Rossi até o Luciano Pavarotti. É legal. Olha, eu vivi isso, né? Eu, na minha adolescência, na minha infância, adolescência, na infância, eu ouvi muita música clássica. O meu avô tinha lá uma coleção muito boa de discos de música clássica, né? Ele gostava muito de autores famosos, mundialmente falando. Mas, na minha adolescência, eu ouvi muito Odair José, Roberto Carlos, mas ouvi Beatles também, ouvi Elvis Presley, ouvi a nata da música popular brasileira. Então tá aí, né? Duas vertentes extraordinárias, de Reginaldo Rossi até Luciano Pavarotti. Tigrão que de vez em quando dá uma palhinha, né? É o nosso Reginaldo Rossi. De vez em quando ele é Fagner, às vezes é Djavan, e em outras oportunidades ele manda um garçom, mas bastante caprichado. Um dia nós vamos... Garçom, Olha lá. aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, eu sei que todo bebum fica chato. Bom, Batista, depois eu pego a letra, eu canto ela inteirinha, tá bom? Infelizmente não temos nenhum representante aqui do Pavarotti, né? O ouvinte falou de Reginaldo Rossi a Pavarotti, a menos que o CH esteja inspirado e queira... Não. Pavarotti é comigo também. Pera aí que eu vou comer o amendoim e já volto. Tá bom, então. Assim que você tiver mais fortinho, aí você dá um dó de peito aí, tá bom? Olha aqui, o ouvinte participando conosco. Batista, boa tarde. Avisa o Tigrão que o Júlio César não poderá jogar, porque também recebeu cartão amarelo. Ele sugeriu o Júlio César junto com o Lucão do Break. Abraços, Manuel Bugrino, de Americana. Verdade, é isso mesmo. Júlio César está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo e junto com o Diogo Matheus não joga por motivo de cartão. Só que o Diogo Matheus foi expulso e o Júlio César tomou o terceiro cartão amarelo. Pô, legal. Vai jogar o Iago, né? É uma péssima notícia. Eu comi bola aqui, acontece. Obrigado ao nosso queridíssimo ouvinte de Americana. Isso agrava um pouco as coisas. E aí ele vai ter que optar pelo Iago, né? Ronald, vamos ver. Bruno José, né? Eu acho que vai ser Bruno José e Lucão, então, né? Se ele optar pelo 4-4-2, mas sem o Júlio César, eu acho que taticamente o Guarani perde um pouco, apesar dele não estar nos seus melhores momentos. Eu realmente comi essa bronha aí, não tinha essa anotação aqui. Trabalhei no jogo do Guarani, né? Trabalhei no jogo contra o Operário. Mas beleza, muito obrigado pelo lembrete aí ao amigo de Americana. Dificulta mais a ação do Guarani, mas eu não mudo ainda assim a minha opinião de que o Guarani vai voltar com os 3 pontos lá de Novo Horizonte e não estou querendo fazer média com ninguém, é a minha opinião. Como também quando eu digo que vai tomar cacete, eu não estou querendo deixar ninguém triste. Não é fazer média nem deprimir ninguém, é o que eu penso no momento. Até porque eu sou igualzinho o Batista, pô. Eu não sou uma gaveta vazia. Aê! Ouvinte final do telefone 5.400 não assinou, mas ele está dizendo aqui, vocês que acham o Thiago Zagueiro novo Oscar é uma piada. Autógrafos e fotos? Sei. É o Brad Pitt, então? E o máximo que o Valdemir Gomes é um Pablo Vittar. Caramba, o cara que ele enfiou o punhal em nós, hein? Ó. Meteu o punhal e virou lá dentro ainda, hein? Que coisa, hein? Assina ele aí, falou que você é quem? Não, ele tá achando assim, dando autógrafo, fotos, sei. É o Brad Pitt, então? Sabe o tom irônico, né? Acho que eu não coloquei a ironia correta aqui. Ele falou que você é bonitinho, é isso que ele quis dizer.
Que Ele ela falou, tá dando autógrafo aí, você é o Brad Pitt, então agora... eu não sou o Brad Pitt, né? Mas eu dou as minhas cacetadas. e aí ele me chamou do quê, Batista? Ele falou que você, Tigrão, você falou aí falei do Reginaldo Rossi, falei, de vez em quando você é o Fagner ou o Djavan. Aí você veio e falou que Luciano Pavarotti é com você também. Ele falou que você é, no máximo, um Pablo Vittar. Se ele prometer para nós que ele vai ficar ouvindo até o final e vai continuar participando com esse bom humor, eu prometo a você que até o final eu faço um número aqui do Pablo Vittar. Sem problema nenhum. Sem problema. Vamos nessa. O importante é ser feliz. Mas obrigado aí pela comparação. Só que não tem nada a ver não, viu, companheiro? Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Eu quero que o Guarani jogue bem. E fala pro Tigrão não se falar muito não, viu? É o Adelino do Parque Taquaral, Campinas. Aí o Adelino tá dizendo para você não falar muito não, viu, Tigrão? O pessoal tá pegando no seu pé. Hoje, sexta-feira aqui, o negócio tá fervendo, hein? Falou, Adelino. Vou falar pouco então, tá? Obrigado pela audiência. O Tigrão te ama. Bom, ouvinte participando conosco, daqui a pouco tem mais mensagens de áudio e também mensagens de texto curto, tá? E mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos. Se puder ser menor do que isso, é melhor ainda, mas enfim, queremos que você possa concluir o seu raciocínio. Vamos ouvir o Bruno José. Ele fala que projeta o jogo contra o Novo Horizontino, partida marcada para Novo Horizonte, 11 da manhã, domingo, com a transmissão, a narração de Leandro Boles. Está registrado. Bruno José falando. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, né? Todo mundo empenhado, focado e motivado para esse jogo, né? É um jogo de extrema importância, um jogo fundamental, né? Uma vitória para nós, que nos coloca no campeonato, nos motiva ainda mais e nos dá confiança para a sequência. Nós temos que pensar, focar só nesse jogo. É um jogo muito difícil, né? Na casa do adversário, mas é procurar, cara, ir para cima, colocar nosso ritmo de jogo, colocar as ideias do professor e buscar uma vitória fora de casa para a gente pensar primeiro sair dessa situação e depois sim ir jogo a jogo buscando mais posições na tabela. Cara, a equipe muito qualificada, né? Hoje não existe mais time bobo, né? Até brinco com alguns amigos meus. Mas é um jogo muito difícil, cara. Ainda mais o adversário que vindo de uma derrota, jogando em casa, com o apoio da torcida deles. É um time que vai vir para cima, é um time que vai querer propor jogo, mas nós temos que estar atentos em todas as fases do jogo. Bem, CH, tá aí o Bruno José projetando o jogo. Sempre há uma esperança. O futebol é legal por causa disso, né? Sempre tem um jogo na frente. Quando termina a última rodada, não, mas 38 rodadas, um campeonato gigante como esse, sempre há uma esperança de recuperação em CH. Olha, Batista, eu não quero ser amargo, não, nem chato, mas que entrevistinha. O Bruno José é bom menino, ele fala bem, mas tudo trivial. Quem ouve a entrevista dele não imagina que o Guarani está na situação que está e o Novo Horizontino é um time perfeito. Evidentemente, tem certas coisas que não é possível falar numa entrevista coletiva. Até acho que, em alguns momentos, essas entrevistas que são feitas são muito cruéis. E a gente, como imprensa, às vezes também é muito cruel com o jogador de futebol e com o técnico, né? Porque o que ele vai falar nessa situação? 20º colocado, ele não está jogando porcaria nenhuma, não joga 10% daquilo que todo mundo imaginava que ele tem capacidade de jogar, e ele vai para uma entrevista coletiva, sem acrescentar absolutamente nada. O Bruno José é o seguinte, ele tem que falar o mínimo possível e jogar mais do que ele está jogando. Eu estou fazendo uma cobrança desse nível porque eu conheço o jogador e ele não joga isso que ele está jogando no Guarani. Ele tem que jogar muito mais do que ele joga, mas muito mais.
Porque quando ele foi contratado, e eu sei quanto ele custa por mês para o Guarani, o custo-benefício dele não está compensando, não. Não está. E eu estou muito decepcionado com ele. Muito. Com ele, com o Giovani, com o Júlio César, que são jogadores que, para mim, eram... Eu estou colocando no passado, porque o presente não mostra isso. São jogadores que não estão acrescentando absolutamente nada. Eles não estão assumindo a responsabilidade que está relacionada ao quanto eles ganham por mês e pelo currículo que eles têm. Então, eles têm que assumir responsabilidades e jogar mais do que eles estão jogando. Bruno José hoje se tornou um jogador omisso dentro do campo. Eu estou falando futebolisticamente nos jogos. Uma grande decepção. E em todas as partidas que eu fiz do Guarani, eu não vi esse moço jogar uma partida que eu pudesse dizer, olha, poxa, olha aí, ó, o Bruno José está em campo, é o mesmo que jogava no Cruzeiro. Por enquanto, uma grande decepção. E eu quero voltar nesse microfone e dizer que eu estava errado, que ele reagiu, deu a volta por cima. E eu torço para que isso aconteça, porque é bom profissional e um profissional sério. Mas o custo-benefício para o Guarani ainda não está compensando, Batista. E daqui a pouco tem mais mensagens de áudio e também mensagens de texto. No Atacado Obra Já você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Carrinho de mão, Sport 45 litros, desmontado Gorradini, R$ 189,90. Acima de 3 unidades, só R$ 179,90. Tinta acrílica Pintalar, branco gelo, 15 litros e Queen por R$ 89,90. Acima de 4 unidades, somente por R$ 81,90. Cabo flexível 2,50 milímetros, várias cores, 100 metros, cabo mix, só R$ 188,90. E para você que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja. Quando você chegar lá, procure o vendedor, ou então o caixa, ou então chame o gerente e diga que você ouviu o comercial do Atacado Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes. Só o fato de você falar que ouviu a propaganda vai ganhar 5% de desconto, exceto para fios, cabos, cimento e vergalhão. Atacado Obra Já, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. O rápido intervalo e voltamos já. Daqui a pouco vamos ouvir o Kaique França. 17h47 agora. Bandeirantes! Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Ducha Faminho, 4 temperaturas, 30 centímetros branco, 127 volts ou 220 volts. Fame por R$ 58,90. Acima de 6 unidades, só R$ 56,90 cada. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$500 em compras, você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Venha para o Atacado da Construção Obra Já. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube.
Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado, a Ponte Preta vai enfrentar o Londrina às 16h30 no estádio Moisés Lucarelli. E no domingo, o Guarani joga diante do Novo Horizontino às 11 da manhã no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 50 minutos. Ouvinte, caramba, hoje tá cheio de gente mal-humorada mandando mensagem. Aí, Tigrão, quando puder, manda aí um Calbi Peixoto Camarim. Abraço, Eloir, de Indaiatuba. Não sei se Calbi é a praia do Tigrão, não, né? Mas Camarim é demais, hein? Realmente, Calbi, um dos maiores cantores da história da MPB do Brasil. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Você, evidentemente, tem muitos sonhos. Todo ser humano, ele, quando para de sonhar, ele morre, ele acaba se definhando. Então é necessário estar sempre sonhando. E, claro, tem que lutar pelo sonho, não basta apenas sonhar e achar que vai cair tudo de bandeja. Tem que sonhar e tem que lutar. Esse sonho de implante dentário, a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. E é importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta no dia, conhece a clínica, faz a avaliação, conversa, toma um cafezinho com o pessoal. Depois, se você se interessar, depois de conhecer os detalhes, um especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Anote aí o telefone. 3342-7000. 3342-7000. Esse telefone único, você vai marcar para a unidade mais próxima de você. Tem Campinas, tem Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cajamar, tem Mogi Guaçu, tem em Rio Claro e tem também em Sorocaba, 3 unidades em Sorocaba. Mas o telefone é o mesmo, 3342-7000. Você dá a sua localização e vai marcar a avaliação lá na clínica que fica mais próxima de você. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses, com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto, mas não é só isso, né? Não é só a parte estética. Tem também a questão de saúde. A falta de dentes provoca problemas de saúde. Deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea, sem contar a questão da autoestima. Então, faça um implante, você vai sorrir, o mundo vai sorrir de volta para você e você terá de volta a sua autoestima. A hora é agora, 3342-7000, 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Bandeirantes! Vamos ouvir o Kaique França, ele começa falando da expectativa para o jogo. A Ponte joga amanhã, a partida marcada para 4h30 da tarde. Estarei no comando pela Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está aí conosco no YouTube, meta o dedo no botão. Meta o dedo no botão. Botão do like. Dá um joinha para nós aí, seja seguidor da página, faça a sua inscrição
assim que tiver promoção, assine a página, seja seguidor, assine, não é assinar, né? Ser seguidor da página, é fazer a sua inscrição. E também ative o sininho, sempre que tiver uma live nova, uma transmissão nova, você será comunicado. E quando tiver promoção, você também vai participar aqui das promoções da Rádio Bandeirantes, você que é assinante do canal, na página da Rádio Bandeirantes no YouTube. Dá um like aí para nós, dá um joinha, é legal demais ter a sua participação conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Kaique França fala da expectativa para enfrentar o Londrina. A gente vem de um bom resultado fora de casa, né? Conquistamos a primeira vitória fora de casa. A gente sabe que no momento o Londrina é um adversário direto na tabela, né? Se não me engano, está uma posição abaixo de nós, com um jogo a menos, mas... Então é de suma importância esse jogo para conseguir chegar mais perto ainda da parte de cima da tabela e conseguir pontuar contra um adversário direto, né? E o Kaique França também fala a respeito desse momento da competição. O Cruzeiro está desgarrado lá para cima, os grandões estão se mantendo no G4 e ali nos fundilhos do G4 o Grêmio também que vem subindo na competição, mas dali para baixo o campeonato está tudo embolado. Como você mesmo falou, o campeonato está bem embolado, ainda está todo mundo muito próximo, é um clube ou outro, no caso sei lá, do Cruzeiro que está abrindo uma certa vantagem, mas o resto está todo muito perto. Então, uma vitória ou uma derrota, ou te coloca lá para cima, ou te joga lá para baixo. Então, é aproveitar nesse momento de equilíbrio do campeonato para somar o máximo de pontos que a gente conseguir, né? E também falando sobre a partida em casa, a Macaca joga neste sábado, 4h30 da tarde. Ingressos, inclusive, estão à venda e ficarão à venda hoje até às 6 da tarde, né? Daqui a pouquinho a bilheteria estará fechada, mas amanhã, durante o dia todo, até às 4h30 da tarde, vai ter ingresso lá para o torcedor comparecer no estádio Moisés Lucarelli. E no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte só sofreu um gol e o Kaique França falou a respeito disso. Eu acho que, querendo ou não, mesmo fora de casa, a gente não sofreu muito contra nenhum adversário, assim, todos os jogos foram equilibrados, apesar das derrotas. E eu acho que o nosso sistema defensivo é muito bom, a nossa estrutura defensiva é muito boa, eu acho que sustenta bastante a equipe. E aí a gente fica feliz, né, de poder ajudar nesse sentido, né? Ele falou também, né, porque o Kaique França e o Leonaldi são os dois únicos jogadores desse elenco que até agora jogaram todas as partidas. E o Kaique França até com uma minutagem superior ao Leonaldi. Eu acho que, como eu falei anteriormente, no começo do campeonato, o goleiro precisava de sequência, né? Então, tá sendo muito bom para mim, né? Porque você pega ritmo de jogo, você adquire confiança a cada jogo que passa. Se eu não me engano, acho que eu sou o 6º goleiro da competição que menos sofreu gols. Então é bom que a gente vai pegando confiança e adquirindo cada vez mais ritmo. E também fala da torcida. A torcida da Macaca compareceu em bom número lá em Itu, embaixo de chuva. E a expectativa é de um bom público neste sábado, 4h30 da tarde, no Majestoso. Cara, foi ótima a torcida lá, né? Eu, pelo menos, particularmente, não esperava que tivesse tanta gente da nossa torcida. Mas foi muito bom, porque eles apoiaram, incentivaram. No momento difícil do jogo, eles estavam lá, não pararam de torcer, sofreram com a gente. E depois do jogo a gente foi lá agradecer eles e desde que eu cheguei na Ponte eu fui bem recebido pela torcida, desde que eu comecei a jogar, então só tenho a agradecer a torcida. Tá aí, portanto, o Kaique França falando conosco e neste momento quem está nos ouvindo é o Luiz Fernando Tessari, o Juba Tessari. Grande abraço para você, Juba Tessari. Muito obrigado pela audiência, Juba Tessari, que comanda a Odontoclinic. Agora há pouco falei da Odontoclinic e o Juba Tessari já mandou aqui uma mensagem. Manda pra gente aqui, ô Juba, qual é o seu palpite para o jogo da Ponte Preta? O Juba Tessari é ponte pretano e ele costuma dar bons palpites. Então manda pra cá o palpite pro jogo da Macaca contra o Londrina. Ô Tigrão, qual a sua opinião aí sobre a entrevista? Kaique França, goleiro que fez uma defesa impossível, hein?
uma cabeçada letal, fatal, na partida contra o Ituano, salvou o time da Macaca de tomar um empate, hein, Tigrão? Ele fala bem, né, Batista? Ele é muito equilibrado, ele me parece um moço de uma personalidade marcante, já rodado no futebol, com muito tempo de Corinthians, já tendo passado por outras grandes equipes. É um cara que tem o equilíbrio, agradeceu aí a torcida, sem querer também soltar muitos fogos de artifício com isso, e vem fazendo um belo campeonato. Assumiu a posição, eu acho que falha dele, assim, que chamou um pouquinho a atenção, foi só lá na Bahia, no primeiro gol do Bahia, salvo engano de minha parte, onde ele saiu mal do gol, perdeu o tempo da bola, e aí tomou o gol. Mas vem fazendo um campeonato num nível muito alto. E nos momentos aí em que a Ponte venceu, ou que terminou partidas sem tomar gol, por exemplo, ele sempre foi protagonista. Ele sempre esteve no nível de ser votado como o craque do jogo e fala bem, não enrola muito, não dá aquelas tigradas assim que às vezes irrita, vai muito bem. Você tem uma facilidade de se expressar e uma clareza muito grande. Gostei da entrevista. Para você, CH, sua opinião também sobre a entrevista do Kaique França, goleiro da Macaca. Você sabe, quando nós recebemos o Kaique lá nos Donos da Bola, eu fiquei muito impressionado com a postura dele, como ele se expressa, ele é muito seguro e ele tem uma ideia fora da caixinha do futebol e sobre o trabalho dele, sobre o clube que defende. Ele é um cara diferente, ele não é diferente só jogando, eu sou fã dele como goleiro. Eu acho que depois de bastante tempo, eu tinha insegurança, porque era o momento do Igor, ele recebeu uma oportunidade. Quando ele veio para Campinas, eu recebi seguramente de um amigo que eu tenho muito respeito no futebol. Olha, disse esse meu amigo, que conhece muito o trabalho do Kaique, a hora que esse moço vestir a camisa de titular da Ponte, ele não sai mais do gol. Esse amigo que eu tenho, que eu confio e tenho muita consideração esportiva e pessoal por ele estava certo. Esse moço está fazendo um trabalho bom diante, evidentemente, de todo o cenário de limitação, que é uma Série B. Não acho que ele vai para a seleção brasileira, não é nada disso. Mas ele hoje passa total segurança. Ninguém fala mais sobre goleiro na Ponte. Por quê? Porque ele está transmitindo segurança. E eu gosto das entrevistas dele. Tem conteúdo, ele responde aquilo que as pessoas perguntam de uma maneira inteligente e muito objetiva, Batista. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Aqui é o Paulinho Maradona. Boa noite. A gente já observando os jogos do Guarani, vê que o problema do Guarani realmente, eu acho que é um problema de postura dos jogadores dentro de campo. Alguns jogadores, eu acredito que estão jogando em posições erradas. Por exemplo, o Rodrigo Andrade, no meu time, ele jogaria um pouco mais avançado, porque ele tem qualidade para trabalhar essa bola do meio de campo para frente. Então, atrás dele, colocaria dois volantes cascudo, e liberaria o Giovanni Augusto para encostar. Então, às vezes, o jogador, em determinada posição, ele não vai bem. E não dá tanta missão para ele fazer a marcação. Então ele poderia jogar praticamente o jogo inteiro mais tranquilo e mais armando jogada. Bruno José, na ponta esquerda, não vai, tem que jogar do lado direito. Entendeu? Então, são algumas coisas que eu acredito que, se a gente acertasse no Guarani posicionamento do jogador, ia melhorar bem. Além disso, na abertura da janela de contratações, contratar uns jogadores pontuais, um meia-direita, né, que nós precisamos ali para a armação de jogada, um centroavante lépido na frente. São posições que realmente o Guarani precisa. Então, não precisa de muita coisa. Então, seria acertar a postura dos jogadores dentro de campo e acertar também nessa janela aí as contratações pontuais. Não adianta vir com contratação para ficar no banco que não vai resolver nada. Tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Um abraço, boa noite, muito obrigado. Olha, o ouvinte está dizendo aqui, o Alexandre Balista.
do Chapadão, em Campinas. Batista, nas bilheterias do Majestoso, pagamento somente em dinheiro, como faziam os fenícios. Contém ironia, né? Como faziam os fenícios. Promoção nem pensar, para surpresa de um total de 0 pessoas. Olha, com relação à questão de aceitar somente dinheiro nas bilheterias, não sei qual é o motivo, porque hoje é tão fácil, né? A questão do cartão, da maquininha de cartão, tem várias bandeiras que dá para colocar lá. Não sei se a Ponte está pensando em economizar com o valor que é destinado ao cartão de crédito. Pode até ser. Tem algum estabelecimento que prefere o pagamento em dinheiro, até mesmo em cheque, uma coisa ultrapassada que ninguém usa mais, porque Batista, quando paga em cartão, né, tem lá uma taxa. Pois não, CH? eu acho que a Ponte tem que ter uma explicação para isso, não é? Pelo nosso trabalho, o Tigrão sabe o que eu estou falando, a gente está todo dia na rua, a nossa outra atividade. Hoje tem gente vendendo pano de prato nos semáforos da cidade, tanto em Campinas como em Jundiaí, com máquina de cartão de crédito, ou de débito, ou de aproximação. Isso não existe. A Ponte tem que ter uma explicação razoável para isso. Porque se estiver a Ponte tratando o cliente dela, que é o seu torcedor, desse jeito, é absolutamente lamentável. Então, o que eu aguardo? Que a Ponte se posicione. Só pode ser um equívoco disso, porque eu não posso acreditar em 2022 que nós estamos nessa situação, infelizmente. Eu fui numa festa junina no final de semana passado e com esse negócio de cartão a gente não carrega dinheiro, né? Às vezes carrega lá umas quirelas lá para uma eventualidade e tal, mas comprei tudo com cartão, nas barracas. Fui na barraca de quentão, tomei o quentão lá, paguei com cartão. Fui na barraca lá do hambúrguer, paguei com cartão. Tudo cartão. E, inclusive, tinha barraca lá que tinha mais de uma bandeira, né? Então, realmente, há uma facilidade imensa. Imensa. E o pagamento também, não é todo mundo que tem, mas o pagamento pode ser feito em Pix, ué. Se não tem o cartão, se não tem a maquininha do cartão de crédito, pode liberar o Pix. O cara paga no Pix. Hoje é uma realidade. Tem já aí, né, para mais de 90 milhões, acho que é isso, 90 milhões de usuários do Pix no Brasil. É uma realidade. Então, se não tem maquininha de cartão, libera pelo menos o Pix aí para o pessoal. E o ouvinte mandou aqui, né, o Alexandre Balista, mandou uma foto aqui, e até ele disse assim, doado hoje foi fácil, hein? Pergunto para o Batista se ele sabe quem que é esse. Mandou aqui uma foto de um goleiro com a camisa da Ponte Preta. Goleiro bem antigo, hein? A bola aqui é a bola de capotão. A foto está preto e branco, mas eu acho que é aquela foto, é aquela bola marrom, né? Bola marrom. Realmente acabou, né, se tornando fácil hoje, doado. Porque a pergunta estava toda ela centralizada em cima do Félix e falando também a respeito do Emerson Leão, que foi um pedido do Félix em 1970. O Rogério foi cortado, era atacante, o Zagallo queria levar um outro atacante para a Copa do México 1970, que depois, mais tarde, o Brasil seria tri. E o Zagallo atendeu uma solicitação do Félix. Félix, generoso Félix, que foi injustiçado, inclusive, todo mundo falando da Copa de 70, ou pelo menos a maioria, e sempre menosprezando o Félix, por causa de uma besteira imensa produzida pelo João Saldanha. O João Saldanha não considerava o Félix um bom goleiro, achava que era fraco e não tinha qualidade para enfrentar os atacantes europeus. E falou publicamente isso na época.
e andou testando vários goleiros e até chamou o Gilmar, queria levar o Gilmar e não o Félix. E aí, o que aconteceu com o João Saldanha? Tomou um pé nos fundilhos da CBD, na época era CBD, hoje atual CBF. Ele, temperamental, arrumou uma confusão imensa, acabou sendo demitido e o Zagallo foi conduzido ao cargo de treinador da seleção brasileira. Zagallo teve uma importância fundamental, porque ele fixou o Félix deu essa sugestão para levar o Emerson Leão. O Emerson Leão foi e a argumentação do Félix era exatamente para já começar a produzir um goleiro para a sequência das Copas, e o Zagallo entendeu que a argumentação era pertinente, e o Félix até no jogo final, né, na partida derradeira, onde o Brasil foi tricampeão, o Brasil estava ganhando e com tranquilidade e tal, da Itália, e o Félix fez sinal para o banco de reservas, para o Zagallo, para produzir uma alteração. Ou seja, ele permitiu que o Ado, goleiro do Corinthians, que era o reserva, entrasse um pouquinho naquela decisão. Então isso chama-se generosidade. Ele foi muito generoso, não só levando o Emerson Leão, levando não, né? Sugerindo ao Zagallo, e o Zagallo acatou ele, sim, Zagallo levou o Emerson Leão, mas permitindo que o Ado jogasse um pouco também na partida derradeira da Copa de 1970. E a pergunta era quem era o reserva do Félix. E o Tigrão até já antecipou a resposta, respondeu antes mesmo que a pergunta fosse feita e acabou se tornando realmente muito fácil. Mas um abraço para você. E esse goleiro aqui é o Abdala. Abdala, recentemente foi presidente da Ponte e renunciou. Abdala era goleiro e essa foto é do Abdala com a camisa da macaca. Ô, Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu discuto. O Milton Neves sempre conta no Domingo Esportivo e em outras tribunas uma história emocionante do Félix, que quando o Brasil ganhou, que acabou o jogo, ganhou o tri, né? 4-1 em cima da Itália e tal, e aquela loucura toda, jogadores praticamente sem roupa, o campo invadido, tiraram meia, tiraram um calção, tiraram a camisa, a chuteira. E o Félix, ele não ficou naquele bolo, ele desceu correndo, porque ele era chamado de frangueiro e tinha uma filha, que aliás a filha participou outro dia de uma entrevista emocionante. E a menina era muito pequena, né? Uma das filhas do Félix, e ela na escola, todo mundo sabia que ela era filha do Félix. E aí ele chegava em casa, depois dos jogos, dos treinos, e ela perguntava, por que for frangueiro, pai? Fala que o senhor é frangueiro. E o Félix não queria dizer para a filha, para não decepcionar, ela era uma criança muito pequena. Ele dizia, não, porque o pai, quando era antes de ser jogador, o pai vendia frangos. O pai trabalhava numa empresa que vendia frangos. E eles me chamam de frangueiro. É por isso, filho, é por isso. E desconversava com a menina. Mas lógico que depois que ela cresceu um pouco mais, veio a Copa de 70 e tal, ela ainda era criança, claro, e o Félix, quando acabou o jogo, ele saiu em desabalada carreira, buscando o túnel, buscando alguém que desse um socorro para ele, em algum compartimento do estádio Azteca, na Cidade do México, para que ele tivesse acesso a um orelhão, porque não tinha celular, não tinha absolutamente nada. E ele conseguiu fazer uma ligação, veja como era o futebol, um tricampeão do mundo, ele não tinha telefone em casa, no apartamento dele, o telefone era um artigo de luxo, caríssimo, e ele ligou numa vizinha que tinha telefone e pediu para chamar a filha dele. E todo mundo vendo aquela festa toda na TV, e o Félix conseguiu a ligação alguns minutos depois, claro, ainda na emoção do tricampeonato. E a vizinha chamou a filha, olha, o seu pai. E aí, claro que na Copa ela já tinha um entendimento, escutava a imprensa, goleiro quando falhava falavam que era frango, aí diziam que ele era frangueiro, e ela entendeu a história. E ele disse para a filha, filha, o seu pai não é frangueiro, filha, nunca mais ninguém vai chamar o seu pai de frangueiro. O seu pai é tricampeão do mundo, filha. O seu pai é tricampeão do mundo. Uma história muito emocionante.
Impressionante. Félix que não gostava de usar luvas. Jogava sem luvas. E por isso era chamado de ultrapassado. E no jogo final contra a Itália, ele calçou luvas. E ficaram preocupados, principalmente os jogadores. O jogador tem, antigamente mais, né? Até atualmente nem tanto, mas o jogador tem muita superstição. Tem jogador que dá 3 pulinhos antes de entrar no gramado, outros fazem o sinal da cruz. O Wagner Bacharel jogava com um galho de arruda enroscado na orelha, e até o dia que ele tomou uma cabeçada e morreu por isso lá em Campo Mourão, no interior do Paraná, ele estava sem o galho de arruda atrás da orelha. Foi subir para defender uma bola, trombou de cabeça com o atacante e aí acabou morrendo por causa de um coágulo na cabeça. E os supersticiosos, né, cercaram o Félix e falaram: olha, você jogou até agora sem luvas, melhor jogar sem luvas, né? Final, jogo final, derradeiro e tal. E ele enfrentou essa desconfiança, calçou as luvas e foi para o gramado e foi tricampeão do mundo. Aliás, por falar em filha, estou recebendo aqui um vídeo do Juba Tessari. O Fernando Tessari mandou um vídeo aqui. Que filha linda, hein? A filha do Juba Tessari, Isabela. Isabela, nome da minha sobrinha. Filha do meu sobrinho. Portanto, é sobrinha também, né? Isabela, tô vendo a foto aqui, né? Tá com Maria Chiquinha no cabelo e tal. Que menina linda. Parabéns pela filha, viu, Juba Tessari? Um beijo pra você, Isabela. Um beijo aqui do Titio Batista, tá bom? Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Tudo bem? Um abraço para você, para todos da Band. Novelada cidade de Hortolândia, Ponte Pretano, da Pele até o Tutano. Amanhã nossa macaquinha vai vencer mais uma e vai começar a abandonar definitivamente essa boca maldita desse rebaixamento aí. Tá? Um abraço a todos. Reginaldo Rossi é meu conterrâneo. Lá do Nordeste só sai ninguém inteligente. E Tigrão não é Reginaldo Rossi, não. Ele é Reginaldo, tá na roça, viu? Porque Reginaldo Rossi cantava muito. Ok, Avelar, um abraço. Reginaldo tá na roça, foi bem. Sensacional. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite aí, Batista. Boa noite, Tigrão aí, CH. E o Greg aí. Jorge aqui de Sumaré, torcedor do Guarani. Cara, eu falar a verdade pra você, eu tenho grandes esperanças que o Guarani possa ganhar esse jogo domingo aí, amanhã, né? Contra o Novo Horizontino, fora de casa, né? Porque, cara, eu tive no jogo de segunda-feira, cara, tem muito torcedor que só vai em campo pra xingar jogador, cara. Só xingar, ofender os caras e xingar mesmo, com força. E isso aí não ajuda em nada. Eu concordo que os caras tão ruins, que não tão... Mas não ajuda nada xingar. Se xingasse, cara, se xingar adiantasse alguma coisa, o Guarani era campeão de todos os campeonatos que ele disputava. Porque os caras xingam demais, cara. Entendeu? Não vão pra apoiar. Apoia até um tempo, depois não se controla e começa a xingar, eles não têm paciência. Entendeu? E eu falei, xingar não adianta em nada, cara. Tem que ir pra apoiar. Se não deu certo, não ganhou, vai embora e pronto. Beleza, Batista? Aqui quem tá falando é o Jorge de Sumaré aqui. E um abraço aí a todos. Falou, Jorge! Muito obrigado aí pela sua participação. Essa é boa, hein? Essa é boa. Se tivesse um campeonato de xingamentos, a torcida do Guarani ganharia. Sabe o que acontece? A torcida do Guarani também é mal acostumada, né? Para quem teve jogadores que o Guarani teve ao longo da história, conquistando títulos. Campeão brasileiro em 78, campeão da Taça de Prata em 81. Participou de 3 Libertadores. Então é duro engolir, né? É uma realidade dura
muito difícil de engolir certos jogadores que eu concordo que não serviriam, mas assim, se na época do auge do Guarani, alguns desses jogadores aí não poderiam passar nem em frente ao estádio, quanto mais vestir a camisa titular do Guarani. Então, talvez seja isso, não sei se é exatamente isso, mas realmente eu penso, eu sempre miro assim a torcida argentina. A torcida argentina é um espetáculo, grita o jogo inteiro, o time perdendo, um sufoco terrível, e eles estão incentivando. Nós estivemos lá fazendo a final da Sul-Americana, Ponte Preta e Lanús. Olha, quando a Ponte Preta entrou em campo, a torcida batendo com os pés ali no cimento das arquibancadas, aquilo foi um tropel que parecia assim, uma manada de elefantes vindo em direção ao time da Ponte. Quando a Ponte entrou em campo, a Ponte já perdeu o jogo. Porque aquele barulho ensurdecedor, nós estávamos lá, né? Eu, o Tigrão e o CH, estávamos num local lá muito mal acomodado e aquilo tremia o cimento, vinha tremelicando o cimento, assim, vinha pelos pés e tomava conta do corpo. E aquilo se manteve durante o jogo inteiro, incentivando o time, evidentemente, do Lanús. E eu não vejo isso aqui em Campinas, é um negócio terrível. O ouvinte falou do Guarani, mas a Ponte também é assim. Então o torcedor ele dá uma apoiada e tal, mas o time está indo mal, e aí ele começa a vaiar, ele começa a protestar, e dentro do gramado o jogador fica desesperado, principalmente aqueles que não têm assim um emocional tão forte, né? Ouvinte no ar da Bandeirantes. Aê, pessoal da Bandeirantes, é o Valmir aqui, ex-jogador de futebol. Uma homenagem para vocês. Repõe a bola e põe a bola em jogo. Gleger Zorzin, alegria até o fim. Grande goleiro do Esporte em Debate da Bandeirantes. Joga a bola no meio de campo, no caroço do abacate. A bola vai no peito para Carlos Henrique. Carlos Henrique, que categoria, CH, o homem que veio de Jundiaí. Ô, bate pesado. Olhou, levantou a cabeça, sapateou, penteou. Grande lançamento de 3 dedos aqui para a direita. Leandro Borges, o homem que veio de Piracicaba. Leandro Borges com B de Bandeirantes. Olhou, dominou, levantou a cabeça, lançou aqui na ponta esquerda para Valdemir Gomes, o homem da palavra fácil, o Tigrão, também domina, que categoria, só tem gente boa nesse time. A bola veio, dominou, quando o Beck agora vem, parte para cima dele, ele sapateou, penteou, pedalou, passou pelo lateral, foi na linha de fundo, cruzou, a bola vai para meio do gol, agora entrou Carlos Batista e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Esporte em Debate, grande cabeçada de Carlos Batista, entrou como um bólido entre os dois backs e relembrando o torneio da cana, meteu a cabeça na bola, a bola foi como um raio da pele até o osso e foi parar no fundo do gol. E agora, goleirão, não adianta chorar, porque a bola gosta de rede e é de rede que a bola gosta. E é ele, é Carlos Batista, 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 o homem camisa 10, é ele, 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 o autor do gol, o gol que dá o título para o Esporte em Debate. E agora vai o detalhe, Edu Pinheiro. Meus amigos, eu vou morrer e não vou ver tudo. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou para uma padoca, e logo eu volto, se Deus quiser. Sensacional, hein? Foi bem. Foi bem, o Valmir? Foi bem pra caramba. Faltou um pouco de até fogo aí para gritar o gol. Imaginária do Valmir, eu carrego você nas costas, hein, Batista? Eu que fiz o cruzamento. Driblei a defesa inteira. Agora, o Valmir tá de sacanagem. Ele só errou numa coisa, pô. Batista marcar gol de cabeça, o Valmir também viajou na maionese. Pô, por quê? Com esse tamanho aí, pô. Você Naldinho. Mais do que o Beck. O Naldinho. Então a gente tava jogando contra um time de pigmeus. O Naldinho do Bahia. O Naldinho era mais baixo do que eu, marcava gol de cabeça, pô.
Romário tem a minha altura. Quantos gols o Eles Romário tinham um fez de negócio cabeça? chamado impulsão, pô. Eles tinham impulsão. Você não tem o tamanho e não tem a impulsão. E o Valmir falou que você subiu mais do que os backs. Mais um ouvinte no ar. Bom dia, amigos da Band. Milton, Lini Chapadão. Como vocês estão entrevistando aí o Kaique França, dá um alôzinho para ele. Eu acho que ele está usando o uniforme do Ivan ainda. Tudo uniforme grande, nada a ver. Se ele gosta, né, fazer o quê, né? Mas o uniforme não nota que não é para ele. Bem grandão, o cara, né? Já se tocar, né? Para um uniforme mais adequado pela estatura dele. Eu acho que ele tá usando o do Ivan. Pô. Só isso, só um recadinho para ele, tá bom? Um baita no goleiro. Muito bom goleiro. Um abraço para vocês aí. Uma gasopada aí, ó. Os goleiros da Ponte estão usando... Não houve troca de uniforme, né? Não houve troca de uniforme. Então, se era do Ivan Quaresma, o uniforme passou para o Kaique França, herdou. A diferença de tamanho é grande, hein? Isso aí lá na Georgina, quando a gente era moleque, ia nos bailinhos, chegava um cara assim, sobrando assim também. Sabe como é que é, né? Pegava a roupa do irmão mais velho, emprestava a camisa do vizinho para impressionar as meninas. E às vezes ficava, né? Maiorzona. Acabou que chegava lá achando que estava abafando. Primeira coisa que a gente falava era o seguinte, ó. Chega aí. O defunto era bem maior, hein? Olha o Greco Jardim Estoril Campinas. Boa noite a toda a equipe. Mandei um áudio ontem, mas não deu tempo de vocês ouvirem. Veja se estou com a razão, apesar de toda a idoneidade dos comentaristas, sobre o time de coração de toda a equipe. Batista e Gleger, bugrinos, da pele até o osso. CH torce para o Paulista. Edu Pinheiro e Tigrão, ponte pretanos, do berçário até o fim da vida. E aí, acertei? Abraço, Greco, Jardim Estoril, Campinas. Bom, o Gleger não está no programa hoje, mas vou perguntar para os comentaristas. E aí, Tigrão, o ouvinte acertou? Você é ponte pretano? Conversa besta, não? Só responda sim ou não. Fala aqui o tempo todo que eu sou corintiano, pô. Eu não sei por que os caras vêm com essa... Eu não dou nem pinta, pô. Não sei por que os caras têm essa desconfiança, mas outro dia eu estava descendo ali, fui fazer um dos jogos, mais de milhares de jogos que fizemos no estádio Moisés Lucarelli. E sabe o gramadão ali na frente, aquela rampa, Batista? Sim. Eu estava descendo por ali e aí eu fiz um esquibunda, né? Que é pegar uma casca daqueles coqueiros que tem ali, desse escorregando a grama. Para chegar mais rápido lá embaixo, né? Aí, a hora que eu me levantei assim, o cara tava lá em cima do barranco, me viu descer e falou assim, Ê, Tigrão, tinha que ser bugrino mesmo, hein? Então, o bugrino fala que eu sou ponte pretano, o ponte pretano fala que eu sou bugrino, eu fico feliz com isso. É sinal que eu sou imparcial, mas meu time de coração é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, o CH nem precisa responder, né? O CH, ele falou aqui que você torce para o Paulista. Você sempre falou isso, né? Não, e é verdade. Meu pai foi jogador do Paulista, fui gandula no Paulista, tive torcida quando eu tinha 10 anos no Paulista, fui assessor de imprensa do Paulista. Minha vida toda começou no Paulista. Eu sou radialista, jornalista, graças ao Paulista de Jundiaí também. Então não tem jeito, isso aí está no sangue, está na alma desde pequenininho. Isso veio do meu pai, né? O meu pai tinha 2 times, eu nunca tive 2 times, eu sempre fui paulista. Mas ele perguntou seu time também, viu, Batista? Então, mas ele perguntou, ele falou, eu acertei, e ele realmente acertou, né? Porque ele falou que eu sou bugrino. E eu já disse aqui várias vezes, né, que eu sou bugrino e ponte pretano. Ponte pretano e bugrino. Eu torço para os times de Campinas. Então, evidentemente que nesse caso ele acabou acertando, né? E se um outro disser aqui que eu sou ponte pretano, vai acertar também. Olha, o ouvinte está mandando aqui uma mensagem.
está no site da Ponte Preta. Venda de ingressos pelo aplicativo, o valor segue o mesmo, R$ 30 a geral, R$ 50 a arquibancada e R$ 80 o setor VIP. Nas bilheterias, a comercialização se inicia na sexta-feira, 10, às 9 horas, seguindo até às 18 horas. No sábado, 11, dia do jogo, as vendas vão até às 9, das 9 às 16h30. Peraí, não entendi. Nas bilheterias, a comercialização terá início na sexta-feira, ok, às 9 horas, seguindo até às 18 horas. No sábado, dia 11, dia do jogo, as vendas vão das 9 horas até às 16h30. Lembrando que a venda presencial é feita apenas com pagamento em dinheiro. Ah, sim, ele mandou aqui, né, o recorte, o print do site da Ponte, dizendo que recebe só em dinheiro. Mas não tem uma explicação, né? Não tem uma explicação. A explicação, está dizendo ele aqui, ó, é simples. São incompetentes motivados. No aplicativo tem taxa de conveniência. No aplicativo tem taxa de conveniência. Não sei, está dizendo aqui, né, o ouvinte, a respeito dessa questão aí da bilheteria, que está aceitando somente pagamento em dinheiro. Ouvinte no ar. A Ponte não vende pela internet? Vende. Então, tem essa alternativa, né? Na internet você paga com cartão, com Pix, né? Agora, quem vai na boca do caixa nem sempre tem o dinheiro ali na mão. E aí, não sei se uma maquininha de cartão não resolveria. É algo para a diretoria da Ponte se expressar. Eu também tenho uma curiosidade, né? De quem compra direto na bilheteria, não compra antecipadamente, se outros estádios do Brasil recebem com outro formato sem ser só em dinheiro. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. A internet é www.futebolcard.com. Pelo futebolcard.com é possível comprar o ingresso pela internet. É isso que o ouvinte falou, né? O aplicativo tem uma taxa. Comprando pela internet tem uma taxa. Dia dos Namorados, nesse domingo, 12 de junho. E você ainda não está cuidando da sua saúde sexual? Não deixe que o medo ou a vergonha impeça você de garantir satisfação sexual para você e para quem você ama. Confie em quem é especialista e oferece soluções de qualidade para as mais variadas condições que envolvem a saúde sexual. Clínica Upman. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Clínica Upman. Médicos experientes, equipamentos modernos e seguros, diagnósticos precisos para proporcionar excelentes resultados. Tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido, disfunção erétil e também reposição hormonal. Clínica Upman, sigilo absoluto, atendimento em cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente dentro da clínica. Não perca tempo. Acesse agora upmen.com.br. Envie agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp 19 998005939. Cuidar da saúde sexual é promover qualidade de vida. É carinho, é amor com você e com quem você ama. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Rápido intervalo, voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais, 7 da noite tem Sampaio Correia e Náutico. 9h30, Chapecoense e Criciúma. Amanhã, 11 da manhã, tem Brusque e Ituano. 4h30 da tarde tem Ponte Preta e Londrina com a transmissão de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. No mesmo horário, CRB e Vila Nova. 18h30, Operário e Bahia. No domingo, 11 horas da manhã, vamos estar juntos. Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Tem Novo Horizontino e Guarani. 4 da tarde no Maracanã tem Vasco e Cruzeiro. Ainda no domingo, 7 da noite, Tombense e CSA. E fechando a rodada na segunda-feira, dia 13, 8 da noite, na Arena Pernambuco, tem Sport e Grêmio. Lembrando que na classificação da Série B, o Cruzeiro lidera com 28 pontos. O Bahia é o segundo com 22, o Vasco o terceiro com 21 e o Sport o quarto colocado com 18. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 12. Os 4 últimos, CRB 11, Ituano 10, Vila Nova 10 e o Guarani tem apenas 9 pontos somados. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que ontem nós tivemos a complementação da rodada com a realização de 3 partidas. A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 4-0, o empate por 1-1 entre Coritiba e São Paulo, além de Fortaleza e Goiás, que também empataram por 1-1. Na classificação da Série A, o Palmeiras voltou à liderança com 19 pontos. O Corinthians é o segundo com 18, o Atlético Paranaense o terceiro com 16 e o Atlético Mineiro é o quarto colocado com 16. Os 4 últimos, Cuiabá, 17º, 11, Atlético Goianiense 10, Juventude 10 e o Lanterna é o Fortaleza com 6 pontos somados. Certeza que não foi impedimento? Olha, certeza mesmo, só Coral. A Corbella tem a linha Coral Decora Efeitos Especiais. Viva o poder do luxo e das cores nas opções cimento queimado, velvet e mármore. E aproveite a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral é na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Pensou em tintas, pensou Corbella. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 38 minutos. Vamos acompanhar aqui o noticiário dos clubes. Chegando no ar da Bandeirantes, Vinícius Abarca. Vamos começar pelo Guarani. Guarani joga domingo, 11 da manhã, lá em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino.
Sem vencer as 7 rodadas, o Guarani continua amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos somados. Mas além da última colocação, o Bugre também carrega outros números ruins no campeonato. Ao lado do Vila Nova, é a equipe que menos venceu na Série B com apenas uma vitória. Também tem o pior ataque da competição, junto com a Chapecoense com apenas 6 gols marcados. E ainda é a equipe mais indisciplinada, com 40 cartões tomados em 11 jogos. Esse último problema que, inclusive, vai afastar 2 jogadores para o próximo duelo contra o Novo Horizontino. Diogo Matheus, expulso contra o Operário, e Júlio César, que levou o terceiro amarelo, vão desfalcar a equipe no próximo domingo. Lucas Ramon na lateral direita e Iago no ataque devem ser os substitutos. Mas também tem notícia boa no Brinco de Ouro. Madison retorna de suspensão e volta a ficar à disposição de Marcelo Chamusca. Com isso, o treinador deve levar a campo uma equipe com Kozlinski no gol, Lucas Ramon, Leandro Castan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira na zaga, Madison, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto no meio, e fechando o ataque, Bruno José, Iago e Lucão do Break. O Guarani entra em campo contra o Novo Horizontino no domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Valeu, informações do Guarani, estádio Jorge Ismael de Biasi, 11 da manhã. A partir das 10 da manhã, o Edu Pinheiro já estará movimentando todas as informações com relação a este jogo. E vamos com informações da Ponte Preta Macaca, que joga amanhã, 4h30 da tarde, no Majestoso. Foram 5 rodadas sem vitória para o fantasma do rebaixamento voltar a assombrar o Moisés Lucarelli, mas bastou apenas um triunfo contra o Ituano para a Ponte saltar 6 posições na tabela e terminar a rodada 11 na 13ª colocação. Agora contra o Londrina, a Macaca busca a 2ª vitória seguida no campeonato, fato que ainda não aconteceu no ano de 2022. Além de dar um possível salto na tabela, uma vitória amanhã retoma a Ponte aquilo que faltou no Campeonato Paulista, a confiança. E com um trio de ataque entrosado nos últimos jogos, a Macaca pode ter ainda mais facilidade de derrotar o Londrina aqui no Majestoso. Luca marcou 11 dos 19 gols da Macaca na temporada e também deixou o seu em todas as 5 vitórias da Ponte em 2022. Já Fecim, que não começou a Série B entre os titulares, vem recuperando seu espaço e tendo boas atuações nas últimas rodadas. Marcou contra o Bahia e também sofreu pênalti contra o Ituano, que acabou sendo convertido por Luca. E ao lado do camisa 10 e também de Fecim, Danilo Gomes segue formando o trio de ataque para o duelo contra o Londrina. Na zaga, Hélio não deve ter nenhuma alteração. A maior dúvida fica no meio-campo, restando saber se Felipe Amaral retorna ou não para essa partida. Com isso, uma provável escalação vem com Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur na zaga. A dúvida no meio entre Amaral ou Alisson, além de Leonaldi e Ramon Carvalho. No ataque, Fecim, Danilo Gomes e Luca. Destaque da equipe na competição, Kaique França entrou em campo em todas as rodadas até agora. O goleiro da Macaca, inclusive, comentou sobre a sua boa fase e também sobre a importante partida de amanhã. O duelo entre Ponte e Londrina está marcado para amanhã, às 4h30 da tarde, no Majestoso. Inclusive, para os torcedores interessados em comparecer a esse duelo, os ingressos já estão sendo comercializados nas bilheterias do estádio. Os preços das inteiras variam entre R$30 e R$80. Vamos lá, Tigrão, palpites para os 2 de Campinas no final de semana, amanhã Ponte, domingo Guarani. Seu palpite, Tigrão. Batista, sim, já falei aqui no programa. Não gosto de falar de placar, né? Mas vitória do Guarani em Campinas em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, esse é domingo, e vitória da Ponte em Campinas contra o Londrina, portanto, 6 pontos. Estou muito convicto disso. Tomara que eu esteja certo. É mero palpite e é até um pouco de torcida também. O nosso futebol precisa reagir nesse campeonato urgentemente. Acredito em 6 pontos positivos, 2 vitórias, que, aliás, não acontecem há muito tempo. E para você, CH, palpites para o final de semana, como diz o Pretzel, comentarista da Rádio Bandeirantes. Palpitar é brincar, hein, CH? Olha, Batista, eu acho que a Ponte vai ganhar o jogo. Isso é palpite, tá, gente?
Eu acho que o jogo vai ser terrível de difícil para a Ponte, mas ela joga em casa, está com moral, eu acredito em vitória. E o Guarani, com os problemas e a dificuldade do jogo, o adversário que enfrenta, vai no máximo empatar. Então, 4 pontos para o futebol de Campinas. Eu acredito em 2 vitórias. A Ponte vence o Londrina e o Guarani vai vencer o Novo Horizontino. É o meu palpite para esse final de semana. E o palpite aqui do Juba Tessari. Juba Tessari deu um palpite aqui, né? 2-0 para Macaca. Ele é Ponte Pretano. Mais um ouvinte no ar. Olá, CH, tudo bem? O homem bate pesado. CH, é o seguinte, na lata, eu quero saber, a Macaca tá melhor de laterais agora na Série B ou no Campeonato Paulista? Quero te escutar, hein? Maurício de Belém, torcedor da Macaca. E aí, CH na lata. Ouvinte quer saber. Agora no Campeonato Brasileiro está melhor com os laterais que tem. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço. Viu? Ô, Batista, uma pergunta aí pro CH. CH, o que você acha? Você acha que está na hora do Wesley e o Matheus Anjos também reincidirem o contrato com a Ponte amigavelmente? Não produzem nada mesmo, nem jogando tá? O que você acha? Acho que já deu um pouquinho, né? Matheus Anjos não faz nada, o Wesley só está encostado. Aí libera mais espaço, mais dinheiro para contratar gente melhor. O que você acha? Grande abraço, hein? Luiz Carlos Massulo de Paulínia. Abraço, Ponte Pretano da pele até o osso. Aí. E amanhã estarei no Majestoso. Sensacional. Muito obrigado. Um abraço para Paulínia. Você foi citado. E aí, CH? Ô, Luiz Carlos, obrigado pela sua pergunta. Um grande abraço para toda a Paulínia. O Wesley tem que desocupar a vaga. Já está fazendo hora extra no Majestoso. Já deveria ter puxado o carro, com todo respeito. Não é? Ele que vai jogar em outro lugar na Ponte, para mim não tem espaço. Eu nem teria contratado. Todo mundo que ouve a Bandeirantes sabe. E o Matheus Anjos é uma grande incógnita, né? É uma grande incógnita. Eu ainda não dispensaria, não abriria a mão dele. Mas hoje ele não tem espaço. No meu time, pelo menos, ele não jogaria. O Wesley, com certeza, pediria para seguir o outro caminho, rescindiria. O Matheus, eu esperaria um pouco mais. Arbitragem para os jogos dos times de Campinas no final de semana. Para o jogo do Guarani, lá em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino, domingo, 11 da manhã. Apita Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, chamado de Vin Diesel da arbitragem brasileira. Ele é totalmente careca. Assistente 1, Fabrini Bevilacqua Costa. Ele é FIFA e é de São Paulo. Assistente 2, Amanda Pinto Matias, é de São Paulo. Quarto árbitro, João Vitor Gobi, de São Paulo. Analista de campo, Newton dos Reis Barreira, de São Paulo. Árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, VAR FIFA. E no VAR, Vitor Carmona Metestaini. Vitor Carmona Metestaini. Essa é a arbitragem para o jogo do Guarani. O jogo da Ponte está marcado para amanhã, 4h30 da tarde. Apita Paulo Henrique Schlenchen Volkopf. Ele que é do Mato Grosso do Sul. Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Assistente 2, Leandro dos Santos Ruberdo, Mato Grosso do Sul. Quarto árbitro, Matheus Delgado Candançan, de São Paulo. Analista de campo, Antônio Rogério Batista do Prado, o Rogerinho, aqui de Campinas. Árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás. E no VAR, Clériston Clay Barreto Rios, ele que é do Sergipe. Vamos aqui uma rápida análise da arbitragem. Começa com você, CH. Arbitragem para Ponte Preta e Londrina amanhã.
Batista, assim, pelos nomes, a gente já trabalhou em partidas que os dois árbitros da Ponte e do jogo do Guarani, que estão escalados, eu já vi o trabalho, já pitaram inclusive jogos recentes do Guarani e da Ponte, não é para ter problema. Na minha opinião, não vai ter problema, mas você sabe como é que é, né? A gente fica preocupado com o VAR, será que vai dar conta? Como é que vai ser a linha traçada? É sempre uma preocupação. Tranquilo, totalmente, eu nunca fico. Mas eu acho que os árbitros aí escalados têm condição de dar conta do recado, Batista. E para você, Tigrão, a arbitragem para o final de semana, jogos dos times de Campinas, Guarani e Londrina amanhã e o Guarani domingo contra o Novo Horizontino. O nível da arbitragem brasileira é muito ruim e as incoerências do VAR são maiores ainda, né? Eu vejo absurdos assim, impressionantes, às vezes cometidos pelo próprio VAR, né? Como vimos no jogo do Santos contra o Internacional. Um gol de cabeça do zagueiro do Santos, para mim é absolutamente legal. Os caras ficam procurando pelo em ovo, procurando agulha no palheiro, e o Santos foi mais uma vez muito prejudicado no empate de 1-1 com o Inter de Porto Alegre. Então, eu, a princípio, sempre tenho uma preocupação, mas sou otimista. Espero que ambos façam um grande trabalho. Não precisa beneficiar o Guarani, não, lá em Novo Horizonte. E nem beneficiar a Ponte em Campinas contra o Londrina. Não precisa. Mas que sejam felizes, que estejam aplicando corretamente a regra do jogo e que apitem de forma correta e sejam bem assessorados os homens de campo pelos homens do VAR e que tenhamos um jogo normal, sem interferência negativa da arbitragem. Um rápido intervalo, 18h50, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Sextou com o Faustão na tela da Band. Alô, galera! Nada melhor para consagrar o sextou que todo mundo gosta no churrascão do Faustão. Muita música, cacetadas e bate-papo descontraído com os convidados do Faustão. Afinal, sexta é dia de churrascão do Faustão e também do quadro Embromation. Hoje, às 8h30 da noite, na tela da Band. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Aqui na Bandeirantes, chegou a hora da ficha técnica do jogo, destacando Ponte Preta e Londrina, amanhã 4h30, Moisés Lucarelli, a bola rola com a narração de Carlos Batista. A provável macaca de Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral ou Fraga, Leonaldi, Ramon Carvalho, Fecim, Danilo Gomes e Luca. Já o Londrina, de Matheus Nogueira, Watson, Simon ou Augusto, Vilar e Eltinho, João Paulo, Marcinho ou Mandaca, GG e Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Arbitragem de Paulo Henrique Volkoff, do Mato Grosso do Sul, árbitro de VAR, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás. 4h30 da tarde, a bola rola. Mais uma rodada da Série B, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Londrina.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18 horas e 54 minutos em Campinas. Já tem o Na Lata. Não perca o Na Lata, hein? Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, meta o dedo no botão. Botão do like. Dá um joinha aí pra nós. Muito obrigado para você que acompanha a página da Rádio Bandeirantes no YouTube. Transmissões de futebol, grande audiência. Muito obrigado a todos que nos acompanham pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja o seguidor, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber o aviso quando tiver uma nova transmissão. Você que está no aplicativo, muito obrigado. No Band Rádios, só entrar lá, tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. E para você também que está no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Muito obrigado pela audiência. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem esta solução com menor custo do mercado para você. Carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis, desde os mais simples até carros de alto luxo. Reduza o seu custo alugando um carro para você ou então alugue uma frota para sua empresa. Tem uma frota e está pagando muito caro, acha que está pagando caro? Então faça uma cotação por esse WhatsApp 99968 1583 ou o telefone fixo 2512 3333. Anotou? Qualquer dúvida, entre no site, é angeltour.com.br. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região, está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. O seu carro quebrou, vai ficar alguns dias na oficina? Ou então você vai viajar e precisa de um carro lá no aeroporto onde você está indo? Alugue um carro somente para esses dias. Os dias que o seu carro está consertando, ou então um carro lá onde você vai. Quando você chegar no aeroporto, o carro já estará à sua disposição, esperando por você. 99968 1583. E o fixo 2512 3333. Tem lojas em todo o Brasil, em Campinas, na Rua Pereira Tangerino 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Angel Tour. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Boa noite a todos aí do programa. Edilson de Campinas. Com relação à questão da bilheteria da ponte, eu acho que a dedução é óbvia. A ponte está com todas as suas receitas sendo apreendidas pela justiça. Se ela receber por dinheiro, automaticamente
ela já coloca no bolso. Se passar via banco, o banco vai acabar ficando com o dinheiro. É essa a explicação, não tem outra. Um abraço, bom programa para vocês. Pode ser, né? A Ponte está com as contas bloqueadas, problemas com a justiça, contas bloqueadas. Não sei se é esse o caso, né? Mas a Ponte até agora não se manifestou, mas a verdade é que na bilheteria você tem que levar em dinheiro, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Carlos Henrique, aqui é o Paulo César Pieroni da Vila Nogueira. Cara, você foi no ponto. Para começar, Bruno José não é nome de jogador de futebol. E o cara fala coisa com coisa. Pô, o time tá jogando mal pra caramba. E esse Bruno José não acrescenta nada em entrevista e não acrescenta nada dentro de campo. Grande abraço a todos, um bom fim de semana esportivo para todos da Band. Muito obrigado para você também. Aí, CH, você foi citado aqui pelo ouvinte CH. O Bruno José, o melhor para a vida dele, ele que tem muita capacidade de futebol, e ele sabe o tamanho da responsabilidade que ele tem em Campinas e no Guarani. O negócio para ele é ser educado com todo mundo, mas falar o mínimo possível e jogar muito mais do que ele está jogando. Eu estou falando futebolisticamente, porque ele é um rapaz sério, eu conheço, trabalhador. Mas a bola que ele está jogando, desculpa, é muito pequenininha, precisa jogar mais. Opinião sua também, Tigrão, sobre o Bruno José. Ele veio cercado de uma grande expectativa. Eu me lembro de você referendando a contratação, né? Pelo trabalho que ele executou em outros times. Mas aqui no Guarani ele não luziu. Qual é o motivo, hein, Tigrão? Não sei, Batista, é difícil saber. Talvez a fase do time, talvez o momento de tensão, talvez não esteja no melhor da sua forma física, mas eu vi melhores momentos, sim, do Bruno José no Brasil de Pelotas, no Cruzeiro, e ele, infelizmente, no Guarani até agora, exceção feita aquele belo gol que ele fez lá em Recife, nos aflitos contra o Náutico, no empate de 1-1. Aliás, depois daquela partida que o Guarani demitiu o Daniel Paulista, fora aquele jogo, ele teve uma ou outra apresentação razoável, mas ainda está longe, muito longe daquele Bruno José que nós vimos em outras equipes e muito longe da expectativa que nós tínhamos em torno dele. É difícil apontar um único motivo. Creio eu que seja um conjunto de coisas, né, que possa estar aí interferindo negativamente. E também acho que a hora que essa fase da bola não entrar, que enfileirar aí 2 ou 3 vitórias, todo mundo vai crescer. E o Bruno José também deve melhorar a sua performance no momento também melhor da equipe. E até demos hoje uma informação na tela da Band que o Titi, que passou por uma cirurgia de joelho e agora já está recuperado e já está treinando com bola. Então a gente fala em reforço também uma opinião sua sobre o Titi, que já está em condições de atuar pela equipe do Guarani novamente. Batista. Oi. Ele é um zagueiro que marca do lado esquerdo, canhoto, né? Canhoto nato. Eu gosto muito de jogador canhoto. Ele teve altos e baixos quando subiu, mas teve poucas aparições, teve mais altos do que baixos. Eu acho que precisa amadurecer um pouquinho. Talvez já fosse hoje titular absoluto, se não fosse essa contusão lamentável com cirurgia de joelho que o afastou por muito tempo, né? Ele teve um retardo aí na sua revelação como atleta realmente de um bom nível. Vai ter que começar quase que do zero agora, tem que perder o trauma da dor, da cirurgia, da insegurança no joelho operado, e só quem já operou sabe isso, eu posso falar a respeito, né? Mas ele tem potencial, é muito jovem, tomara que volte com essa confiança e que retome a sua carreira, mas eu gosto do potencial dele. Apesar de ter mostrado alguma instabilidade em algumas partidas em que ele entrou, ele é um jogador para crescer muito e, de repente, até para render bons frutos, tecnicamente e também para os cofres do Guarani. E a sua opinião também, CH, sobre o Titi, que é muito jovem, ele tem 19 anos, em setembro deste ano ele vai completar 20 anos. João Pedro Quintino da Silva, o Titi.
Nesse momento, se fosse perguntado, o oráculo diria o seguinte: tem predicados, mas é garoto ainda, não dá para saber se ele dá conta do tranco, da responsabilidade. Eu, quando vi, gostei, mas o Tigrão foi preciso no que ele falou, né? A contusão interrompeu. Ele tem que remar tudo de novo, mas sem dúvida tem potencial. É jogador de muitos predicados, né? Tem muita qualidade, joga de cabeça erguida, canhoto. Não tenho dúvida de que ele vai virar jogador de futebol. 19 anos, dá tempo de recomeçar a carreira. Lamentavelmente, teve essa contusão, senão já estaria mais adiantado, talvez até como titular. Ele foi titular com o Daniel Paulista. Tanto é que se contundiu, se machucou, jogando como titular. Mas, infelizmente, né, teve uma bifurcação aí na vida dele. Tem que conviver com isso. Realmente o Tigrão tem razão, porque tem a parte clínica, que o jogador está curado. Mas demora um certo tempo, né, até tirar aquela contusão do corpo, mas é muito jovem e vai se recuperar rapidamente. E aqui o ouvinte, boa noite a todos da Band. Parabéns, CH, sua opinião sobre o Wesley, que nem deveria ter vindo, mas infelizmente não é só ele. Fabrício, Bernardo, e se peneirar, vai ter muito mais elenco inchado e ruim demais. É o Paulo Kikuchi, citando você, gostando do comentário que você fez sobre o Wesley. O Kikuchi sempre participando, obrigado, Kikuchi, mas tem mais nessa marca aí. Eu concordo com você em relação ao Fabrício. É um jogador que não acrescenta. O espaço que ele ocupa é melhor colocar um jovem jogador, uma aposta, por exemplo, porque esse a gente sabe que deste pé não vai mais sair alimento, não vai dar mais frutos. Aí, infelizmente, porque ele é um cara, repito, trabalhador, sério, um cara de grupo, só que tecnicamente ele não atrapalha. A gente viu no Campeonato Paulista o desastre que foi, o início do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse sentido, parece que o Hélio agora já se convenceu que só pode utilizar de vez em quando. Mas aí, né, Batista, tem a história da roupa velha, que você conta a história, né? Muito melhor do que eu. Essa roupa velha, às vezes, né, ela mais atrapalha do que ajuda. E o ouvinte aqui, Paulo, lá de Jacumã, no município de Conde, na Paraíba. Jacumã é uma praia. Batista, boa noite. O que mais me incomoda na ponte é a falta de perícia dos cobradores de falta e escanteio. Ninguém está treinando. Eu até gostaria que o Tigrão falasse, né? Dia desse aí, dissertou sobre cobradores de falta. Nós tivemos uma questão Na Lata sobre cobradores de falta na tela da Band. Programa Os Donos da Bola no ar mais cedo, agora em das 12 até às 13 horas, bombando no Ibope. Bombando no Ibope. Das 12 até às 13 horas, avisa todo mundo. E se você souber de alguém que tem lá a maquininha do Ibope em casa, peça para deixar a televisão ligada das 12 até às 13 horas. Essa questão, Tigrão, de cobrança de falta não tem jeito. Se não treinar, não consegue a eficiência. O problema é que antigamente não tinha o chamado departamento de fisiologia, que interfere no trabalho. Então, antigamente, os jogadores, né, tipo o Neto aqui, uma vez ele contou pra gente, ele no Guarani, depois que terminava o treino, ficava cerca de 1h20 chutando bolas do gol. Ele dava um cachezinho lá para os goleiros da base e os goleiros ficavam lá e ele ficava treinando. O Coronel Petená, uma vez me disse que ele era o presidente da Portuguesa Santista e foi lá no Santos para ver o trabalho do Pelé. O Pelé, ele trabalhava cobrando falta numa sala que tinha lá na Vila Belmiro, então um gol pintado em tamanho natural, nesta sala, com números pintados dentro desse gol, e ele ficava de média e curta distância, batendo para acertar os números, ou seja, condicionando o cérebro para que no momento que ele fosse cobrar uma falta, a perna já estivesse já acostumada
o cérebro pensa e a perna obedecia, porque já estava acostumado. Ou seja, é treinamento. Mas hoje não se tem treinamento, né, Tigrão? Tem treinamento, mas numa intensidade menor, né? Hoje o shopping é mais importante, as redes sociais, o tatuador, né? O cara que vende os brinquinhos, o piercing, tudo isso atrapalha, né, Batista? A vaidade dos jogadores. Jogador, hoje você chega perto de um jogador, parece filho de alfaiate, de tão cheiroso que ele é. Aliás, filho de barbeiro, né? Jogador cheiroso, jogador vai em botique, vai em perfumaria e troca a cor do cabelo toda hora. Aí não dá tempo de treinar, né? E tem essa questão da fisiologia também, ó, o CK tá alto, tá correndo o risco de abrir o músculo aí, tá com fadiga muscular, e é isso, os caras adoram, né? Quando o CK tá alto. Mas eu acho que além da questão dos treinamentos, tem também a questão do talento individual, né? De uma parte também genética, de uma parte que vem lá da herança, do código genético do jogador, da habilidade inata. Alguns, treinando um pouco só, botam a bola onde querem. Alguns outros precisam treinar 10 vezes mais para ter um desempenho menor. Agora, o meia boca, aquele mais ou menos, se ele não treinar a exaustão, ele vai ficar batendo falta a vida inteira e não vai fazer nenhum gol de falta. E essa questão da bola parada da Ponte me incomoda muito, tá? Porque a gente está cansado de ver falta lateral, que é cruzamento, não é direto, e também batida de quina, que é o escanteio. Os caras colocam lá 5 jogadores altos dentro da área, e aí o batedor bate no umbigo do marcador adversário que está no primeiro pau. Quem que fica no primeiro pau? O cara para cortar a bola fechada, né? Aquela bola que vem fechada e que às vezes não dá tempo do goleiro chegar. E aí esse cara de primeiro pau simplesmente parece que ele é um alvo. Com 5 grandões, chutam a meia altura no umbigo dele, ou um pouco para baixo, aí dói pra caramba, ou cruzam rasteira. Então me incomoda muito isso. Se é falta de treinamento ou falta de qualidade, é algo que a gente precisa averiguar melhor e até conversar com o treinador a respeito. Mas que realmente a eficiência da bola parada da Ponte, como de resto da maioria das equipes do futebol brasileiro, que ela é muito baixa, isso o ouvinte tem absoluta razão naquilo que ele colocou. 19h11, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19h13, já tem um na lata. Muito obrigado para você que está no YouTube. Meta o dedo no botão. Meta o dedo no botão. Dá um like aí para nós. Manda um joinha.
Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aqui no Esporte em Debate. Amanhã, partida marcada para 4h30 da tarde, mas a partir das 3h30, o Edu Pinheiro já estará movimentando toda a equipe. A bola rola às 4h30, Majestoso, Ponte Preta e Londrina. E domingo, 11 da manhã, a bola rola 11 da manhã, mas a partir das 10 o Edu Pinheiro já estará no comando. E 11 da manhã em Novo Horizonte, domingo, o Guarani enfrenta o Novo Horizontino. Casa de Carnes Mites Bife em Campinas, para fazer um churrasco show de bola amanhã, sabadão. Que tal um churrasco no sabadão, hein? Vai fazer churrasco amanhã? Ou vai ser domingo? Churrasco é com a Casa de Carnes Mites Bife e também para o seu dia a dia. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, promoção especialmente para ouvintes da Rádio Bandeirantes. Filé mignon limpo, R$ 85,90 o quilo. Patinho extra limpo, moído, R$ 44,90 o quilo. Bombom da alcatra Angus, R$ 62,90 o quilo. Colchão mole Angus, R$ 49,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus, R$ 39,90 o quilo. Cafta bovina, R$ 39,90 o quilo. Bife a rolê, R$ 46,90 o quilo. Promoção válida até o dia 12. Até dia 12, ou enquanto durar o estoque. Aceita cartões de crédito e débito e cartão alimentação Alelo, Sodexo e Verocard. Anote aí o endereço. Fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson Alves, profissional que está no mercado há mais de 20 anos, portanto, com muita experiência. Com o Denilson Alves, é qualidade e preço justo. Pode confiar. 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista e pessoal da mesa CH, essa história aí do cartão, isso é antiga. E, lamentavelmente, o nosso futebol brasileiro, ele não se atualiza. E eu desconfio, tá? E eu já estive lá dentro, sei como funciona, tá? Fora das 4 linhas, que é muito simples. Quando não há registro, e o cartão registra, né, o recebimento, a facilidade de confusão é muito grande. E eu espero que não seja esse o ponto, o X da questão. Espero que seja outro. Burocracia, etc. Entendeu? Mas, lamentavelmente, a gente anda para trás. E hoje, sabidamente, todo mundo, a gente não anda quase com dinheiro. Faz tempo que eu vejo uma nota de 50 no bolso. Não precisa. Aonde eu vou, paga com cartão. Aí eu quero assistir um jogo, não posso pagar com cartão, porque a bilheteria do estádio não recebe com cartão. Tem alguma coisa errada aí, né? Vamos dar uma investigada, né? Isso. É de Valmir de Campinas. Muito obrigado, Edvalmir. Um abraço, muito obrigado. Ô, Batista. A tendência é o desaparecimento do dinheiro em espécie, né, CH? Na China já não existe mais o dinheiro em espécie. O cara paga com o celular.
onde quer que ele vá, né, tem o QR Code, ele paga com o celular. Pois não, CH? Eu acho importante, foi o que você colocou, o ouvinte sugeriu o passado, que pode ser problema nas contas da ponte, pode ser isso que esse ouvinte acabou de mandar. São todas colocações pertinentes, mas a ponte tem que se posicionar. Ela não está falando para a Rádio Bandeirantes, ela está falando para o cliente dela, que é a sua torcida. Por que não tem máquina de cartão de crédito para a venda de ingresso? Olha, não tem por esse motivo, mas ela tem que falar. Enquanto ela não vier a público esclarecer, fica esse monte de especulação. Eu te chamei, Batista, para falar disso, evidentemente, mas para falar que nesse sábado eu vou dar um pulo lá na Mix Beef. Acabou meu sal de parrilha, eu que gosto de fazer um churrasco, e eu fiquei sabendo hoje à tarde, o Denilson, eu não sabia que tinha. E lá na Mix Beef tem sal de parrilha de 5 sabores diferentes. Tem sal de parrilha de sal rosa do Himalaia, tem com pimenta preta, sal de parrilha com chimichurri e o sal de parrilha argentino. Além de ter outro aqui, ele mandou a foto para mim, com lemon pepper. Quem faz churrasco sabe que o sal de parrilha é um produto excepcional. E lá na Mix Beef tem. E amanhã eu vou buscar o meu lá. Eu vou buscar o meu sal de parrilha com pimenta preta, Batistão. Você vai fazer uma parrilhada, é isso? Eu vou fazer domingo. Domingo eu vou fazer depois do jogo. É legal, hein? Uma parrilhada. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe. Aqui é o Alain, Ponte Pretano, Jardim Uruguai, Campinas. Batista, pergunta pro Tigrão aí. Por que o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, tem tanta dificuldade de fazer gol de falta hoje em dia? Você quer falta de treinamento ou falta de técnica do jogador de hoje em dia? Antigamente era gol de falta toda hora. Esse dia atrás eu vi o Edu Pinheiro falando que a Ponte desde o ano passado não faz um gol de falta. Eu vi o Flamengo aí 3, 4 anos sem um gol de falta. O que está acontecendo? É falta de capacidade técnica ou é falta de treinamento? Ou é a safra? Abraço a todos e bons final de semana. Abraço, o Tigrão já respondeu até numa outra colocação de um outro ouvinte sobre essa questão aí, você deve ter acompanhado. Mais um ouvinte no ar. Paulo Henrique, aqui é o Paulo César Pieroni da Vila Nogueira. Cara, você foi no ponto. Para começar, Bruno José não é nome de jogador de futebol. E o cara fala coisa com coisa. Pô, o time tá jogando mal pra caramba. E esse Bruno José não acrescenta nada em entrevista e não acrescenta nada dentro de campo. Grande abraço a todos, um bom fim de semana esportivo para todos da Band. Um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Band campeã. Um abraço a todos da mesa. Eu acho que o Guarani tinha que chutar mais de longe essas bolas aí, tudo, né? Porque o potencial melhor, né? Principalmente o Lucão, o Giovanni, acerta muito essas bolas, né? Tem que mudar um pouco esse treino aí. É o que eu acho, né? Ah, e deixa eu avisar, o Jô já foi contratado, viu? Que falaram de contratar o Jô. A turma do pagode lá contratou. Cortou aí, mas deu para entender, né? A ironia dele, dizendo que a turma do pagode já contratou o Jô. O que você acha, CH? O Jô tem, ainda dá um caldo, né? Tem lenha para queimar ou não? Mas tem que descarregar na conta bancária dele um caminhão forte de dinheiro, né, Batista? Como é que o futebol de Campinas vai poder contratar? Ele é bom jogador, ele gosta, né? O Cambuí ficaria pequeno para a vinda do Jô para Campinas. Mas, tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida que ele jogaria tanto na Ponte como no Guarani. Aliás, por falar em festa, viu, Batista? Aproveitando minha folga do sábado, não é? Eu quero registrar aqui. Vou numa festa junina amanhã, Batistão. Você que foi no final de semana passado, né? Foi numa festa lá, vi você todo com fantasia, foi com todo a caráter. Paramentado. Foi paramentado, com uma roupa muito bonita ali. Amanhã é a minha vez, Batista. Vou lá na mansão dos Bronzeri. Tem uma festa lá para 100 pessoas. Todo ano o Murilão está te convidando, viu, Batista? Você é convidado dele, mandou uma mensagem aqui para mim. E tem que ir uniformizado, com todo o chapéu pintado, com roupa a caráter.
É a festa que começa às 5 da tarde e não tem hora para terminar. Como eu vou trabalhar no domingo, eu vou dar uma seguradinha. Mas a festa lá tem de tudo, viu, Batista? Tem quadrilha, barraca do beijo, bingo, tem de tudo lá. É a maior festa junina de Itupeva, eu estarei nessa e você é convidado, Batistão. Agradeço demais o convite, manda o meu agradecimento para o Murilo Bronzeri, mas amanhã estou com o jogo da macaca, então realmente não vou poder comparecer, lamentavelmente, porque eu gosto demais de festa junina. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH. Tigrão, eu joguei futebol a vida inteira. Aqui é o Juarez, do Campo Grande. Eu joguei futebol amador por aí. Eu sou da Santo Odila lá, dos bons tempos, do Zé Capote, do pessoal lá, Regulim. Então, eu me lembro que eu jogava lateral, toda bola que eu saía no fundo, eu cruzava. Eu chegava a falar, chegava a gritar para quem era a bola. E hoje os caras só fazem isso, meu amigo, chuta no corpo, chuta fora do gol, chuta pro outro lado. O pessoal não sabe cruzar, imagina bater falta. Gente, boa noite, um abraço. Boa noite, um abraço, muito obrigado. O Tigrão pode voltar ao tema em outro programa, porque agora chegou a hora, é a hora do Na Lata. Responde na lata. Responde na lata aí, Tigrão. Palmeiras é o favorito para o Brasileirão ou a disputa está acirrada? Sim, na lata. O Palmeiras é grande favorito para ganhar o campeonato, mas não vai ser tão fácil. A disputa será acirrada. Bom, e para você, CH, Palmeiras é o favorito para o Brasileirão ou a disputa vai seguir acirrada até o final da competição? Eu acho que o Flamengo tem chance de se recuperar, o Atlético sim é muito forte sempre, o Corinthians pode ser. O Palmeiras é o maior favorito, mas eu acho que está em aberto e vai continuar acirrada. Bom, o Flamengo anunciou Dorival Júnior. Está, portanto, contratado, né? Pegou mal a saída dele no Ceará. E o cara fala, depois ele é vítima das próprias palavras, porque Dorival Júnior disse que não rompia contrato com nenhum clube e tal, e rompeu de maneira provavelmente litigiosa, né? Porque o pessoal ficou muito pé da vida com ele lá no Ceará e vai, portanto, assumir o Flamengo. O Flamengo, Tigrão, o Flamengo pode voltar a ser protagonista com o Dorival Júnior? Na lata, Batista, pode sim, pode voltar a ser protagonista o Flamengo pelo grande elenco que tem com um belo treinador que é o Dorival Júnior. E para você, CH, o Flamengo pode voltar a ser protagonista com o Dorival Júnior? O Flamengo precisa exorcizar 2019. Os jogadores que ganharam em 2019 estão 3 anos mais velhos, não jogam o futebol que jogavam no passado. Apesar do respeito que eu tenho pelo Dorival Júnior, e acho que ele vai arrumar, mas o problema do Flamengo é o seu elenco, não é treinador. Então eu acho que se recupera, mas não para brigar por título. E olha, esses dias o Mbappé disse que o futebol da América do Sul está inferior ao futebol da Europa, né? E até ele disse, é só ver aí as últimas seleções que ganharam a Copa do Mundo. São seleções europeias. E agora, quem falou a respeito do assunto foi o ex-jogador Pedrinho. Afirmou que o futebol brasileiro está cada vez mais abaixo da Europa. E aí, ô Tigrão, você concorda com ele? Por que o nível pode estar piorando, hein, Tigrão? Na lata, Batista. Na lata. Sim, concordo com o ex-jogador Pedrinho. Por que está piorando? Porque lá os dirigentes são profissionais. E aqui, além de amadores, eles são muito interesseiros em buscar interesses próprios e não em buscar os interesses dos clubes que dirigem. E para você, em CH, palavra aí do jogador Pedrinho, afirmou, ele tem conhecimento da matéria, né? Jogou futebol. O futebol brasileiro está cada vez mais abaixo da Europa. Primeiro, se você concorda com ele, e a sua opinião, por que o nível pode estar piorando?
Eu não posso falar sobre os principais jogadores do Brasil, porque todos jogam nos principais times da Europa. O futebol brasileiro, em termos de organização, os seus clubes, a sua confederação, as federações estão, sim, abaixo, quilômetros, mas quilômetros-luz, em relação a toda a organização e também dos campeonatos europeus. Você sabe que um dia desses eu ouvi um negócio, Batista, que eu parei para pensar, ainda falando sobre Copa do Mundo, se me permite, rapidinho. A história da Copa do Mundo ser no final do ano pode favorecer o futebol brasileiro, viu? E explico. A maioria dos jogadores, não é? Esses europeus que estão sendo obrigados a jogar essa Liga das Nações aí, está sem férias. E a maioria dos jogadores brasileiros estão em férias, descansando. E estarão na Copa do Mundo no início, no finalzinho da pré-temporada, nos trinques. E tem muito grande jogador europeu que vai estar mortinho, porque não teve descanso. Isso pode ser positivo para a seleção brasileira. Valeu, CH, um grande abraço, ótima festa junina e ótimo churrasco para você no final de semana. Ah, com toda certeza, mas domingo estarei na área para Novo Horizontino e Guarani com Edu Pinheiro, Gleger Zorzin e Leandro Boalis, o moço de Piracicaba. Boa noite. Boa noite. Valeu, Tigrão. Um abraço, ótimo final de semana. Valeu, Batistão. Um abraço para você, boa noite. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes e nos encontramos novamente amanhã, se Deus quiser, na jornada da tarde, grande cobertura da Rádio Bandeirantes, da Macaca no Moisés Lucarelli contra o Londrina. Um abração, até mais, Batista. Abraço, até mais. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, o Edu Pinheiro e, na sequência, a grande jornada esportiva, estarei no comando com o Tigrão, que já se anunciou aí, e também o Gleger Zorzin. O Edu Pinheiro estará aqui no plantão e também comandando um intervalo diferente do Rádio Brasileiro e o Jogo Aberto logo depois do jogo. Só mais um aqui para finalizar, os clubes ficam com conversas enganosas com a abertura da janela para contratar. O mercado não vai ter tantos jogadores para contratar como os dirigentes estão prometendo. O risco é muito maior de ainda perder os bons jogadores. O problema é que realmente todos os clubes vão fazer a mesma coisa, vão querer contratar. E aí vai valer aquele que tiver mais criatividade ou aquele clube que tiver mais dinheiro. Não sabemos o que é que pode acontecer, né? A primeira vez na história que tem essa questão da janela, antes não existia isso. Então o comportamento ele é totalmente fora de qualquer padrão, porque é a primeira vez. Então é uma incógnita, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então, qualquer tipo de afirmação agora é sem ter nenhuma base, porque é um negócio que nunca aconteceu, né? E nós estamos encerrando o programa de hoje. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 1000. E João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Perdigão, manda brasa com Perdigão na brasa. E KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com.